Nação Havaiana, estamos aqui para mais um Seu Belo Passado, que recebe hoje Márcio Delvi da Costa. Fantique, obrigadão por ter aceito o nosso convite aí. Obrigado vocês pelo convite, é sempre um prazer, né? E como eu estava conversando contigo ali nos bastidores, foi tão difícil de me trazer, né? Parece aquele jogador caro, né? Não, é campeão brasileiro. Contratação importante. Claro, é campeão brasileiro, tem agenda, não é assim para trazer. Bom. Obrigado pela insistência, porque estava com algumas dificuldades de poder vir aqui na Ressacada, mas a gente, graças a Deus, arrumou um tempinho e a gente vem conversar sobre a nossa paixão, né? Que é o Avaí. Com certeza, e sobre a carreira do Fantique, né? Foram 218 jogos aí pelo Avaí, 28 gols. A nossa pergunta inicial sempre desse papo é: o que é o Avaí para ti? Mano, o Avaí para mim é família, sabe? Eu desde criança, desde muito cedo, eu aprendi a gostar do Avaí. Meu pai é havaiano, meus avós havaiano, e eu tinha um tio, né? Que era o seu Isauro, lá da Lagoa da Conceição. Ele foi por um tempo conselheiro do Avaí, então ele vinha nos jogos direto, né? Tanto lá no Pasto do Bode, né? Como aqui depois na Ressacada, né? Então eu me lembro, assim, de memórias, vamos dizer, afetivas de muito pequeno, né? Uma das memórias que eu tenho é lá no campo lá da Liga, né? E ali onde é o Beira-Mar Shopping hoje, né? E eu tenho assim algumas memórias bem legais, assim, do campo bem cheio de lama, daquela bola branca e toda molhada. E eu me lembro muito de um jogador chamado Miranda, provavelmente lateral direito, lateral esquerdo, alguma coisa assim. Bizu, que era um centroavante na época ali. Então eu penso em Avaí, assim, eu penso na primeira palavra assim, família, sabe? Aquela situação assim de amor fraternal, essa coisa assim, né? E depois, né, quando eu, lógico, me tornei jogador, aí a gente consegue, né, viver, né, consegue ligar isso, né, aquelas ligações emocionais, né, que tu tem da infância ali com o dia a dia, né? E aí tu acaba fazendo amizades, acaba conhecendo pessoas que daí transformam aquilo ali e ligam, né? Faz uma ligação bem legal, né? E pra ti é um sonho, então, sair dessa função de ter o Avaí como família, como pai da tua família e vestir a camisa, jogar, a realização de um sonho. Sim. Como eu te falei, desde muito pequeno, torcedor, né? E aí o sonho era esse, né? Era primeiramente ser jogador de futebol, né? Sempre foi o sonho. E aí, mas eu nunca imaginei jogar no Avaí. E aí se tornou realidade. E dentro dessa realidade eu consegui construir, né, uma história, né? Isso que é o legal, né? Eu consegui 2 títulos, um título catarinense, né? Consegui o título brasileiro da série C, que foi assim o título mais importante, né, na minha carreira. Mas tendo esse título pelo Avaí foi, nossa, muito mais importante, né? Especial, saboroso, né? Enfim. Tu falasse aí do sonho, né? Sonho de jogar futebol. Fala um pouco do teu início assim, no futebol, né? Onde é que tu desse teus primeiros chutes? Enfim, como é que tu iniciou esse sonho de ser jogador? Sim. Eu recebi o meu apelido, né? Vou começar um pouquinho antes. Eu recebi meu apelido, Fantique, de um ex-atleta aqui do Avaí, né? Da década de 80, se eu não me engano. Sim. Ele era um lateral esquerdo, já pesquisei um pouco sobre a vida dele. Ele é um lateral esquerdo e hoje ele mora em Londrina, no Paraná. Um amigo meu da Lagoa da Conceição, o Adenilson, ele brincava de narrador de futebol, né? Então, nas peladas, ele não jogava nada, então ele ficava narrando. Ficava fora narrando. Nas peladinhas lá na Lagoa, ele colocava o nome, né? Do jogador tal, Nelsinho, Balduino, né? E sempre mudava o nome dos guri, né? E o meu nome, ele sempre colocou Fantique, provavelmente porque ele gostava do Fantique, eu gostava do nome, eu achava bonito, eu achava engraçado, enfim, não... Aí pegou, Fantique, o pessoal começou a me chamar de Fantique, aí pegou. Aí comecei a jogar no futebol amador, logo depois, com 15 anos de idade, comecei a jogar no futebol amador aqui de Florianópolis, né? Já com 15 anos já estava jogando no futebol amador, pegando cancha, né? E eu nem imaginava que seria, né, uma coisa importante para mim, mas foi, né? Porque tu começa desde muito cedo a já levar
pancada e já jogar jogar nível competitivo. Já, nível competitivo. E o nosso futebol amador era um futebol forte, né? Avante de Santo Antônio, Bandeirantes. Eu jogava no Campinas aqui do Campeche. E num desses jogos, um diretor do Avaí do Amador, o Milton, que era funcionário do BESC na época, se eu não me engano, ele me viu jogar e tal, e foi na minha casa logo depois. E ele falou com a minha mãe e tal, porque eu já não estava mais em casa, eu estava já lá em São Paulo, fazendo um teste no Palmeiras. E aí ele falou para minha mãe, olha, se o Fantic não conseguir passar lá, a senhora manda ele vir aqui, na ressacada, que a gente quer fazer um teste com ele. E aí acabei depois não passando lá no teste e tal, e acabei ficando acho que uns 15 dias lá em São Paulo, daí voltei. Quando eu voltei, minha mãe já me falou dessa história, daí acho que na semana seguinte eu já vim com meu pai me trouxe aqui. Isso é 94? Isso 94, né? Uhum. Eu tinha 16 para 17 anos, né? Uhum. E aí já fiz um teste para jogar no juvenil, né? Era o Paulo Roberto, o treinador, né? E tinha alguns diretores de futebol que também depois evoluíram dentro do Avaí na minha própria história também. Sim. Alguns diretores do amador naquela época também evoluíram, né? Também foram diretores do profissional, enfim, foi... Isso é 94 e é um momento de reconstrução, vamos dizer assim. O Avaí tinha caído em 93, 94 jogou a segunda divisão. Como é que era esse momento, assim, quando tu chega aqui no Avaí? Em 94, eu cheguei, fiz o teste, passei. Aí começamos. Aí a primeira oportunidade que eu tive de vestir a camisa do Avaí foi numa Taça Rio, lá no Rio de Janeiro, onde o Avaí foi representar Santa Catarina, né? E a gente ficamos numa cidade lá, não vou me lembrar o nome agora, depois eu me lembro. Mas e aí ficamos lá, fizemos uma boa campanha. E alguns atletas até, inclusive, começaram a treinar no profissional. Eu fui um deles, né? A gente já foi puxado... Porque isso foi no final de 94, né? Aí em 95 a gente já começou a treinar com o profissional. Eu e alguns outros jogadores, né? Que se destacaram lá nessa Copa Rio. Mas foi como tu falou, foi um período bem difícil. Mas, assim, em contrapartida, eu tenho muito orgulho dessa época porque... o Avaí caiu, né? Foi rebaixado, 93, né? Para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Mas em 94 nós fomos campeões, né? Sim. Coisa que muita gente caiu, acontece, né? Caiu e não subiu pelas vias do campo, né? Das vias do campo, né? Sim, a gente conhece bem a história, sabe que alguns clubes aí, um Corrimão, por exemplo, né, principalmente, não conseguiu voltar pelas vias do campo, né? E inclusive na série B do Campeonato Catarinense, né? Então, eu acho que a torcida do Avaí tem que ter muito orgulho desse título, porque foi importantíssimo. E foi aí, esse período foi um período de uma transição grande, sabe? De um futebol, vamos dizer, não tão profissional para uma coisa mais profissional. O Avaí começou ali naquela época, acho que a crescer bastante, sabe? Dentro do cenário, não só catarinense, mas no cenário brasileiro, sabe? Sim. Que aí as oportunidades de participar também, né? Naquela época quase não se participava de Série C, eu me lembro bem que nem todos os times queriam uma vaga na Série C. Alguns conquistavam a vaga dentro do Campeonato Catarinense e não queriam participar. Sim. Né? Então era uma coisa complicada, né? Sim, de se entender até, né? E aconteceu contigo uma coisa que acontecia muito na época, né? Que tu alternava um pouco profissional e base, né? Porque tem uma Copa BH de 96, se não me engano, que tu fosse jogar e recebesse até um destaque, teve até um papo da seleção brasileira e tal. Então como é que foi esse campeonato? Eu tava treinando, né? Isso 94 aconteceu o título, 95 o Avaí foi campeão da Copa Santa Catarina lá em Joinville, né? Eu fazia parte do grupo, mas não cheguei a jogar, nem aí. Fui uma vez pro banco num jogo, que eu não me lembro com qual time foi, mas o Rui Guimarães me levou pro banco num jogo, e eu participei desse título só com esse... Tava no elenco, mas não cheguei a jogar, nem participar dentro do campo, né?
Mas também foi um título importante, claro, né? Sim. E foi um título marcado por muita gente da base, né? Fábio, Alex, Jacaré, enfim, tinha uma Cedeni, galera, Cedeni, né? Laírton, próprio Jacaré, Mina, foi um Jorge. momento de reconstrução, o Avaí teve um time basicamente vindo da categoria de base que ganha o título. Sim, o Wilson Marro, zagueiro, o lateral direito. Uhum. Daqui de Floripa também. Então tinha bastante gente. E essa época era importante, né, pra gente também, porque o clube dava muita oportunidade, né, para os jogadores daqui de Florianópolis, né. Isso foi legal também, né. E em 96 teve essa fase aí, vamos dizer, mais de... Não teve nenhum título importante, né. 96. E aí teve essa Copa BH que tu E teve essa Copa BH. Né? Essa Copa BH a gente treinando aqui, a diretoria, alguém da diretoria, se eu não me engano, o João Carlos Dias, me chamou para vir na secretaria, porque tinha um fax da CBF fazendo uma pré-convocação, né? Se eu não me engano, eu estava entre os 30 convocados para a seleção de base, né? Mas aí, nesse meio termo aí, acho que questão política mesmo de clube, enfim, eu acabei sendo cortado nesse meio. Mas foi depois dessa Copa BH que tu fizesse? Foi depois, A gente fez uma Copa BH bem boa lá, fizemos jogos contra Flamengo, contra Fluminense, contra Cruzeiro, jogos assim bem legais e não perdemos nenhum jogo para essas equipes grandes, né? E aí chegamos no mata-mata, enfrentamos o Atlético Paranaense, que perdemos, né? Perdemos nesse mata-mata, mas foi um jogo parelho, assim, de igual para igual. Inclusive, logo após, assim, uns 6 meses depois, o Atlético Paranaense veio aqui no Avaí, pediu meu empréstimo. Eu fui lá pro Atlético e fiquei lá, se eu não me engano, uns 3 ou 4 meses disputando o Campeonato Paranaense lá por eles. Foi bem legal. Do assim. Profissional ou da base? Não, da base. Da base. E aí fiquei algum tempo lá e depois voltei para cá de novo, né? O Avaí pediu meu retorno e aí eu voltei. Pô, imagino que deve ter sido uma emoção incrível, né? Tu recebe, alguém chama na sala e fala, tu tá numa lista da seleção brasileira. Em 96, a gente tem que lembrar que eram outros tempos, né? O acesso à informação, enfim. Como é que foi esse sentimento, assim, chegar e tô ali na lista? O que eu mais me lembro, assim, né, que vem na minha mente é o João entrando dentro do vestiário, lá do profissional, né? E o pessoal, e ele falando, né? Alguns jogadores já sabiam, eles já deveriam ter comentado, e todo mundo se levantou, me aplaudiu, sabe? Que massa. Em 96 a gente tinha aqui um grande ídolo nosso, né? Que era o Adicileno, né? Então ele tava nessa oportunidade. Então, recebeu um aplauso do Adicileno, né? Tipo, um gurizão que até tava na base 2 anos atrás, né? Ali tava na base, e em 88 eu querendo vir pro jogo, meu pai não deixou eu vir pro jogo, porque o meu tio veio, só que o meu pai falou, vai ter muita gente lá, e eu era muito pequeno, né? 83 eu tinha 6 anos. Tu não vai no jogo. E, essa foi uma pena. Uma coisa assim que... Mas a gente sai de 96 e aí a gente entra num ano emblemático, né? Que é 97, né? Que aí é um ano que tu já estás consolidado no profissional, né? Sim. E ele vem com um título estadual que a gente não conquistava desde 88, né? Embora tenha conquistado a segunda divisão em 94, a Copa Santa Catarina em 95, mas o título mesmo estadual ele não vinha há bastante tempo. Como é que era essa pressão desse elenco pelo título? Enfim. O Avaí esse ano ele formou um grupo muito experiente, e mesclou, né, com os jogadores da base, né? Um dos destaques, o Jacaré, né? Sim. Sandro Silva estava muito bem naquele ano, o outro centroavante que a gente tinha, né? Cedeni voando, Dirley voando. Então tinha jogadores assim importantes. Eu ainda não era, vamos dizer, um jogador muito maduro ainda, né? Em relação a capacidade que esses jogadores aí que eu acabei de citar já tinham, né? Que eram também um pouco mais velhos que eles tu, eram né? mais velhos, um pouco mais velhos que eu. Mas, assim, essa mescla de jogadores com rodagem,
com a juventude dos atletas que estavam aqui e que tinham essa ambição de crescer, de representar bem a camisa do Avaí, né? Isso aí acho que foi uma mescla bem importante, assim, bem decisiva para aquele título, né? Lembrando alguns atletas, assim, o Itá, que era um cara experiente que veio realmente para somar, né? A gente tinha o Carlão, goleiro, né? Que já tinha sido vice-campeão em 92, né? Sim. Aquele título que a gente perdeu para o Brusque. Enfim, sim, Altair, que já tinha sido campeão da Copa, né, do Brasil, Roberto Carvalho. No finalzinho, mas dizem que ele foi muito importante naquele grupo, até como uma forma de retaguarda para o pessoal, sim, inclusive financeira, né? Dizem que ele teve um papel muito importante naquele time. Porque esses caras, eles, junto com a experiência que eles trouxeram também uma credibilidade grande, né? Dentro do cenário aí da cidade, né, para os empresários, né, que eu creio que naquela época ajudaram, né, sim, de uma forma ou outra financeiramente o clube, né. Então esses jogadores eles colocaram o nome deles aí em jogo, né. Roberto Carvalho, ele se machucou num treino aqui, o gramado estava alto, acho que foi o segundo ou terceiro treino que ele ia fazer, um coletivo, e acabou torcendo o joelho, mas ele estava bem ainda, ele estava bem, estava jogando muito. Ele entra na final poucos minutos, assim, né, a bola, até ele conta que a bola estava vindo nele, o juiz acabou o jogo, né? Então, mas por essa importância que ele tinha dentro dos bastidores ali, né, é que ele entrou no jogo, né? Uhum. Porque se fosse qualquer um outro jogador, não entraria. Premiar ele pelo que ele fez. Né? Sim. Mas quando tu lembra de 97, assim, qual é o teu momento mais marcante daquele campeonato, daquele ano? Eu lembro de 97, assim, é muito o destaque do Jacaré, né? Junto com o Guga, aquela fase do Guga, sim, do Roland Garros, e tudo foi se encaixando, né? O Guga foi ganhando alguns jogos lá em Paris, e aí o Avaí começou a ganhar jogos aqui, e aquele sincronismo ali, aqueles pensamentos positivos, né? Eu acho que foi muito, muito importante, assim. Eu entrei em muitos jogos nesse campeonato, mas nas fases finais eu quase não joguei. Nas fases finais ali de mata-mata, as finais, eu quase não joguei. Eu entrei muito na primeira fase e segunda fase do campeonato, né? Não sei te dizer por quê. O Gonzaga Milioli, ele me puxava sempre para treinar com o profissional, mas sempre depois de um tempo começou vai jogar nos juniores. Enfim, e aí acabou sendo mais ou menos isso. Mas no primeiro e segundo turno do campeonato ali eu joguei bastante jogos, assim, entrava bastante, né? Nas finais ali não. Por isso que a minha visão ali é mais dos companheiros, assim, né? Mais de bastidores do que propriamente de estar... Que se destacaram bastante, né? Eu me lembro de um jogo que foi o mais importante para mim, assim, que foi o jogo que a gente ganhou da Chapecoense lá, né? Com 2 gols do Ney, né? Sim. Então aí foi um jogo que eu também já estava participando, então daí já foi um jogo que eu me lembro mais, de uma forma mais emotiva, assim, dentro de campo, assim, né? E existia essa pressão pelo título, né? Por fato de vir de um longo período de jejum, esse grupo sabia que precisava dessa resposta? Ah, sim, com certeza, né? Quando acho que o grupo foi formado, acho que o pensamento já era o título, né? Acho que em nenhum momento os jogadores, pelo menos os jogadores que vieram e esses de mais nome, eles sempre nos passaram essa questão de vamos ganhar esse título, vamos deixar o nosso nome na história, sabe? Era uma coisa bem assim. E foi isso que aconteceu, sabe? Foi isso que aconteceu. Cara, o primeiro turno a gente ganhou lá da Chapecoense, que foi uma coisa assim que não se esperava. Porque sempre jogar lá em Chapecoense sempre foi difícil, né? Sempre vai ser difícil. A gente vinha num campeonato ruim em 96 também, que não tinha grandes coisas. Exatamente. E aí, isso aí preparou a equipe psicologicamente para o decorrer do campeonato. O campeonato ele tinha 2 turnos, né? Sim. E a gente, como campeão do primeiro turno, o Gonzaga Milioli, ele teve uma estratégia muito legal, muito importante e muito sábia, sabe? De conduzir a equipe, de conduzir o grupo. Porque no segundo turno, o que aconteceu? A gente começou a tropeçar em alguns jogos e o que ele fez? Ele deu uma freada.
Ele falou, não, vamos segurar, vamos nos preparar para a final do campeonato. E aí ele começou a trabalhar o time para a final do campeonato, sabe? Já na metade do retorno. Já na metade. Na metade quando viu que não dava mais, vamos nos preparar para a final. E aí não teve mais aquela loucura de querer ganhar o segundo turno. E aí a gente se preparou bem, sabe? E com certeza foi uma emoção, né? Sim. Foi lindo aquela festa aqui, né? No 2-0. 2-0, Jacaré, saindo, comemorando. Eu tava na arquibancada, esse jogo eu nem participei do banco, não. Mas a gente tinha feito preliminares antes dos jogos e ganhamos, se eu não me engano, do Figueirense, eu acho, na preliminar. Mas então o teu primeiro ano consolidado no profissional é 98, então, e não 97. Em 97, daí teve depois o período do Campeonato Brasileiro, daí também eu participei bastante, daí já fui criando um pouco mais de corpo, né? Mas 98 que realmente começou ali. Em 98 tem uma questão, não sei se todos lembram, assim, né? Nossos telespectadores são um pouco mais jovens, mas assim, a gente ganhou os 2 turnos, né? Isso. Fomos com 2 pontos para o quadrangular final e ficamos em último. Isso. E era o último do quadrangular, né? O último do quadrangular, né? Então, assim, o que o Gonzaga tinha feito de segurar em 97, 98 Sim. A gente botou o pé no acelerador, ganhamos os 2 turnos, fomos com uma vantagem para o quadrangular final e acabamos ficando de fora, né? Como é que foi esse sentimento assim entre os jogadores? O que aconteceu louco, nessa época? Foi muito louco. Na época, turno e retorno, né? E sempre com mata-mata, né? E aí grandes jogos aqui na ressacada, né? E aí vencemos o primeiro turno, vencemos o segundo turno, sempre com jogos assim no prorrogação e aquela loucura toda, né? E o sentimento era de, vamos chegar no quadrangular final e vamos atropelar ou o sentimento era esse, sabe? Que a gente ia passar por cima. Mas eu acho que o desgaste físico, ele falou mais alto naquela oportunidade ali, sabe? Porque a gente não ganhou nenhum como a jogo gente tinha também ainda jogadores experientes, né? Que tinham permanecido de 97, jogadores mais experientes, e os times que, né, se eu não me engano, foi quadrangular Criciúma, Avaí, Brusque e Joinville. Sim, e Joinville, né? Então, daí Criciúma, né? Criciúma foi o campeão, né? Criciúma foi o campeão, 98. Nós fomos o primeiro jogo contra o Brusque, nós empatamos 2-2 o jogo lá no Augusto Bauer. E esse jogo nós já fomos assim bem prejudicados pela arbitragem, sabe? Nesse jogo lá. E aí esse empate, aí depois a gente veio jogar em casa, se eu não me engano, contra o Criciúma, a gente perdeu 2-0, se eu não me engano. Enfim, depois perdemos até pro Brusque em casa. Perdemos pro Brusque 2-1, foi o meu primeiro gol aqui na ressacada pelo profissional, foi nesse jogo. Contra o Brusque, um passe do Sandro Silva, daí eu faço o gol, tirando do goleiro, assim. Mas foi uma loucura, porque ninguém esperava, né? Campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno. O próprio regulamento já devia se encarregar de dar o título pro Avaí, né? Até quem não conhece assim, a história do Avaí, quem não viveu e é um pouco mais novo, né? Como tu falou, né? Os torcedores mais novos, eles não entendem, né? Mas como assim? Ganhou os 2 turnos e não foi campeão direto, né? Sim. O Campeonato Catarinense regulamento, né? E o Campeonato Catarinense ele tinha muito isso, né? Depois a gente vai falar um pouco de 99, que foi assim, nós vencemos o primeiro jogo por 2-0, perdemos o segundo por 2-1 pelo saldo, né? Pelos resultados iguais, a gente deveria ter sido campeão, mas ia para a prorrogação e a prorrogação é que dava a vantagem, né? Enfim. Mas ainda em 98, né? Depois aí vai para o segundo semestre e aí começa o Campeonato Brasileiro, né? Havia inclusive o papo assim de que a gente não participaria, né? Por problemas financeiros. Tinha. Teve uma mexida junto à CBF para que o regulamento fosse um pouco mais atrativo, porque o que o pessoal reclamava da Série C era que era um campeonato de distâncias muito longas, com poucos jogos, não compensava financeiramente. Isso foi ajustado ali em 98. Mas esse papo internamente assim chegava nos jogadores, parece que nós não vamos jogar o brasileiro. Chegava tudo. Chegava sim. Em 98 a gente começou o campeonato mais ou menos, né? A gente não estava tão bem, né? Mas o Cavalo foi efetivado como treinador, né? Depois de
de dificuldades ali no clube, então, inclusive financeiras, né? Então... É porque tinha o praxe de terminar o estadual e dar férias, porque... Aí vamos e viemos, né? O futebol era, hoje, graças a Deus, a gente, vamos dizer, o Avaí está em outro nível, né? Claro. E isso também graças a todos esses jogadores, né? Claro. Que nesses quase 100 anos, né? Vem fazendo uma história, né? Eu tava falando até com alguém ali, tava dizendo, pô, o Avaí é uma máquina de fazer história, né? Sim. Porque, imagina, né? Quase 100 anos de história, vem, né? Galgando aí um espaço dentro do futebol brasileiro e tem conseguido, né? Cada ano a gente vem subindo um degrauzinho. Subindo, Porque tu nunca viu, eu pelo menos desde a época que comecei a jogar aqui, eu nunca vi o Avaí caindo. Eu nunca vi o Avaí, vamos dizer, caindo. Nunca vi o Avaí sendo pior, né? Ou o clube estando... Sim. Claro, às vezes tem uma questão queda na financeira, A, né? Tá um pouco... Tá com dificuldades financeiras, né? Isso acontece. Agora, a história dentro do futebol brasileiro, né? Eu creio que o Avaí só vem subindo. Não, desde 90, vocês ganham o Brasileiro 98, né? Em 99 o Avaí tem calendário. E desde então o Avaí está entre os 30 times do Brasil aí. Ou Série B da parte de cima, ou briga para subir, ou tá na Série A. Ali, né? Então, tá o legado, obviamente, é muito grande. Mas desse brasileiro, então, isso afetava vocês, essa indecisão em saber se ia jogar ou não o Campeonato Brasileiro? Não afetava, mas assim, como eu te falei, com muitas dificuldades, né, que se tocava futebol aqui em Florianópolis, então a gente, como prata da casa, né, a gente estava aqui para pau para toda obra, né? Então, os jogadores da casa já tinha uma base bem legal, né, de jogadores da casa, e com alguns jogadores que trouxeram, né, inclusive alguns jogadores do interior do Rio Grande do Sul, que ninguém muito acreditava, né? E se formou aquele time ali. No começo foi um campeonato bem difícil, complicado, né? Difícil. Vai classificar, não vai. Enfim. Em 97, eu posso falar um pouquinho antes que 97, falando da Série C, né? Uhum. 97 a gente teve um episódio bem triste da nossa história, né? E eu participei, inclusive, né? Não aconteceram só coisas boas comigo aqui dentro, né? Aconteceram também algumas coisas tristes e difíceis para ser engolida, né? Em 97, a gente tinha feito um campeonato brasileiro razoável, né? Chegamos no mata-mata e perdemos lá pro Tupi, né? É o 8-0, né? O Tupi lá em Juiz de Fora, né? E a gente perdeu lá de 8, né? E aqui metemos 4-0 neles. Dizem que é desculpa, né? Mas muitos jogadores daquela época lá diziam que nós colocaram alguma coisa na nossa bebida lá, cara, porque não era... Foi um jogo bem atípico. Foi, não era... Cara, uma lerdeza, uma coisa assim, tipo, tu pensa, mas o teu corpo não consegue ir, sabe? E na época teve esse papo de teve, nossa, foi fortíssimo o papo em relação a terem dopado, porque a gente ficou num hotel no interiorzão lá da cidade... E foi um negócio meio assim, tudo fornecido tenebroso, fornecido pelo hotel e tal. Enfim, né, tinha uma assim, vamos dizer, uma vigilância, né? Mas eu creio que não dava para se verificar tudo, né? E a gente crê, naquela época, que houve alguma coisa assim, tá? Porque tanto é que nós viemos aqui na ressacada, nós moemos eles aqui, né? Nós metemos 4 e poderia ter sido 6 e poderia ter sido mais. O Região, né? Que é um dos símbolos da raça do Avaí, né? Perdeu um gol aqui, assim, incrível, na trave esquerda aqui. Das cabines, né? Na esquerda, que ele perdeu um gol embaixo do gol, assim, que seria o 5 e... Com impulso podia até reverter os 8. E eu voltei nisso porque em 98 estava mais ou menos assim. O time naquela, né? E aí houve um jogo da virada, da chave, do start, que foi lá em Campo Bom. Eu estava no banco de reserva, o Sandro Silva no banco de reserva, e nós precisávamos ganhar o jogo para ter esperança de classificação na frente. Sim. E aí, 0-0 o jogo, 0-0, acho que faltando uns 30 minutos para acabar, o Cavalo falou: Fantinho, tu tá bem? Eu falei: tô bem, Cavalo. E ele: eu preciso que tu esteja bem, cara. Eu falei: eu tô bem, Cavalo. Tem que estar bem. Sabe assim? Não é tem que só bem, cara. Eu tô bem, Cavalo, eu tô bem, eu vou entrar.
Eu tô bem, cara. E aí, então vai lá e mete o gol. Ele falou, mete o gol pra nós. Eu falei, tá, beleza, cara, falei, eu vou. E aquela empolgação, né? E entrou eu e o Sandro junto. E aí, numa jogada, logo seguindo na jogada, eu cruzei a bola, o Sandro, pum, cabeça, 1-0. Ganhamos esse jogo em Campo Bom. E aí, esse jogo foi o jogo do Start. Esse jogo virou a chave e a turma empolgou pra ir. Cara, daí começou uma sequência, o pessoal empolgou, né? É aquele, vamos dizer que dá uma liga, né? Não tem jeito. Pô, tu sabia que ia dar certo, E aí começou, liga, ganhamos, e empatamos, ganhamos. E aí foi aquele negócio, e aí classificamos, daí mata-mata, aquela loucura. Tem um outro jogo emblemático que é o jogo contra o Pelotas, né? O do Brasil de Pelotas, sim, né? Que foi dos pênaltis. Foi dos pênaltis e tal. Sim. Esse foi o jogo mais emblemático da campanha? Foi o jogo assim mais marcante, né? Foi o jogo mais marcante. Mas teve jogos importantes assim que a gente pegou o Caxias antes, né? Pegamos o Caxias, empatamos lá, ganhamos aqui de 2-0 e tínhamos empatado lá de 2-2, se eu não me engano. Teve o jogo do Brasil de Pelotas, né? Teve o jogo do Santo André também, que foi um jogo tenso, difícil, né? Mas nós tínhamos ganhado aqui, se eu não me engano, de 4-0. E aí lá foi um jogo meio tenso, mas empatamos de 1-1, se eu não me engano. Gol do PC. O PC tava numa fase... Sim, iluminada, Meu Deus, iluminada, né? Enfim, aí esses mata-matas assim, serviram realmente para dar aquela motivação que faltava, assim, né? E aí a gente passou do mata-mata e chegamos, quadrangular final. Ainda tinha, porque tinha tudo isso, classificação, né? Tinha um mata-mata, né? Acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 mata-matas. Isso. Até depois a classificação do quadrangular ali e tal. Aí tu tinha que chegar entre os dois ali para classificar, né? E o São Caetano, né, que acabou sendo considerado a final, mas enfim, era um quadrangular, ele já era um clube empresa e foi uma base daquele time que depois foi vice-campeão brasileiro no ano 2000. Né? Então, eles jogava Silvio Luiz, Serginho, tinha bastante gente daquele time, top, né? E aquele quadrangular... O Ademar, né? Isso, que chutava até. E esse quadrangular, como é que vocês chegaram assim para esse quadrangular, né? Tava ainda nessa subida de moral, mas como é que foi o sentimento quando vocês se viram, rapaziada, nós estamos a 6 jogos de ser campeão brasileiro? Como é que foi essa conversa? Desse quadrangular, assim, o jogo mais importante foi o primeiro jogo aqui na Ressacada. Que nós vencemos o São Caetano. São Caetano. De virada, 2-1. Pênalti do Tite, né? Teve um gol do Tite e um gol do Griso, né? Sim. Uma bola que sobrou, um bate-rebate, o Griso chapou ela morreu no cantinho, assim. E porque, assim, na época, o São Caetano menosprezou o nosso time, sabe? Eles vinham de uma grande série. Eles vinham, assim, era um time estruturado, como tu bem falasse, né? E tinha jogadores conhecidos e tal, e o treinador deles era... Depois eu trabalhei com o treinador, ele me levou lá pro Paulista de Jundiaí depois. Era o Ferreira. O Ferreira. Não era o Jair Serni, então. Não, era o Ferreira. E ele me levou lá para depois a gente acabou sendo campeão da Série A2 lá em São Paulo, pelo Paulista de Jundiaí. Mas eles vieram assim menosprezando a gente. Mas a gente não deu muita bola, né? E a gente usou aquela soberba dos caras, aquelas palavras assim de meio que menosprezo se achando, né? Aí a gente trouxe pra gente, né? A gente tinha um cavalo que era um cara que nos ajudava muito na parte emocional, na parte de ajuda, né? De empolgação. Ele é um treinador, sempre foi um treinador assim, muito, né? Motivador, né? E nós tínhamos um cara inteligentíssimo, né? Que infelizmente faleceu, né? Que era o Pantera, que era o nosso preparador físico, né? Que ele começou com um trabalho diferenciado. Antes dos jogos ele fazia um trabalho diferenciado com concentração pra gente, sabe? Colocava uma música... em todos os jogos, desde aquele jogo lá em 15 de Campo Bom, ele fez isso no hotel. Ele pegou todos os jogadores, colocou num quarto escuro, cada um se deitou num colchonete, e ele colocou uma música lá tranquila e começou a falar palavras de motivação e palavras para que a gente mentalizasse aquilo, entendeu?
E, pô, pra mim aquilo ali foi fora de série. Assim, preponderante, assim, pra essa campanha. Porque tu entrava dentro de campo ali já naquela loucura ali do jogo, tu queria fazer e queria já terminar logo e sabia que ia dar certo, sabe? Esse mental, então, foi muito bem trabalhado. O mental foi legal, e o Pantera foi um cara importante nisso, sabe? Nesse título aí, sabe? Ele foi bem importante. Muito se fala do Cavalo, né? Que, lógico, o treinador, o cara que comandou, né? Mas o Pantera, o preparador físico, foi muito importante nessa época aí, muito importante. E a gente começa vencendo, né? Esse quadrangular que tirou essa invencibilidade do São Caetano. Continuamos bem ali e fomos lá para. A gente foi para Anápolis, né? Isso. A gente foi para Anápolis, empatamos 1-1 com a Anápolis. 2-2, né? 2-2. Se eu não me engano, um gol do Dão, um gol do PC. Nós estávamos vencendo até faltando, acho que uns 10, 15 minutos para terminar, os caras fizeram um gol no final. Sim. Mas aí viemos aqui, empatamos também com a Itabaiana. Itabaiana, empatamos aqui, né? E logo em seguida a gente foi jogar lá, né? Aí lá o Griso arrebentou com o jogo. Sim, lá, né? Vencemos o jogo lá, né? 2-0, né? O Griso arrebentou com o jogo. Eu acho que foi 2-0, não me lembro de já faz um faz tempo, né? E aí é porque era invertido, né? Foi São Caetano, Anapolina, Itabaiana, Anapolina, São Caetano. Isso. Aí veio... E o último jogo lá em São Caetano. O último jogo em São Caetano, onde a gente, inclusive, foi campeão, perdendo o jogo, mas enfim, isso é um detalhe, né? Porque o que importa mesmo foi... Então, é isso mesmo. O jogo daí a gente jogou com o Itabaiana lá, vencemos, né? E aí viemos aqui, empatamos o jogo com o Anapolina. E com esse empate nós subíamos. Sim. Já estávamos dentro da Série B. Então, tirou um peso, né? Tirou um peso, né? Porra, aquele jogo tirou um peso. Mas foi um jogo difícil, cara. Foi. Difícil, 0-0, truncado. Jogo difícil. E isso como é que repercutiu dentro? Assim, o pessoal tirou o pé quando soube que já tinha subido ou não? Daí não. Nada, aí a gente jogou... Nossa, aí a gente jogou sapatinho, né? Jogamos... a gente foi coisa mais linda, flutuando lá pra São Caetano, né? A gente foi flutuando pra São Caetano, né? Já tava dentro, né? Que era o objetivo do Avaí naquela época, era subir, né? Sim. Mas, enfim... O jogo pra lá a gente foi flutuando, assim. Nesse jogo contra o Anapolina aqui, que nós subimos, a gente tava com um monte de jogador fora. Eu joguei na lateral direita, o Edinho não tava jogando. Os nossos dois zagueiros, Pratiati e o Altair, se eu não me engano, estavam machucados. Jogou Jefferson Douglas, jogou César Souza, improvisado. Foi um remendão. Foi um remendão, mas nós seguramos a barra, sabe? E lá em São Caetano, lá em São Caetano, pô, show de bola, né? Coisa mais linda, já tá. E aí, embora a gente tenha perdido o jogo, né? Aí é o título brasileiro, né? Como é que foi esse retorno pra cá, assim, campeão brasileiro? Foi muito legal, né? Foi muito bacana. Foi. Lá, a festa já começou lá, né? Porque foi muita gente do Avaí, né? Torcedor do Avaí, né? Foi uma galera da Lagoa, inclusive os guri lá do Maurílio, do restaurante Maurílio, lá da Joaquina, pegaram a minha camisa. E aí eu falei, não, aí olhei assustado, os caras tirando a minha camisa e eu olhei assustado. Era o pessoal. Vocês, pô, é você, porque não falaram antes, né? Aí dei a camisa pra eles e aí a torcida invadiu lá, saímos pra fazer volta olímpica com a taça. Pô, foi bem legal já lá, né? E aí saímos do campo, voltamos pro hotel. Acho que a gente viajou só no outro dia, se eu não me engano. Que a gente voltou. Já foi, a festa já ficou. Mas daí a gente comemorou lá no hotel, foi bem legal, assim. E aí o presidente, na época era o Flávio Félix, né? Pagou o bichinho molhadinho, né? A premiaçãozinha e tal. Posso falar do patrocinador antigo? A Porto Belo, né? Que era o nosso patrocinador master, né? Enviou logo depois enviou ali o pagamento da premiação, né? Não era muita coisa não, tá? Era um valor simbólico. Mas, como a gente tava com 3 meses de salário atrasado, porque... Pra variar, né? Aquela época era na raça, mano. Era na raça. E eu até brinco com muita gente assim, né? Os falavam, mercenário, né? Porque tinha muito isso, né? Porra, mercenário, daí
tô aqui na ressacada jogando, daí tá a gurizada me chamando de mercenário. Né? Os meus amigos lá da Lagoa me chamando de mercenário. Mercenário! Aí chega lá na Lagoa, pô, vocês sabem que eu tô com 3 meses de salário atrasado, estão me chamando de mercenário, pô. Mas nada contra o clube, não, mas é assim, era a situação era a situação, era diferente, não tem nem o que se comparar, né? Então aí a gente recebeu o dinheirinho, tava tudo certo, né? Só alegria. Mas a minha alegria maior era realmente o título, sabe? Porque eu vivia com meu pai e com a minha mãe, né? Não tinha gasto, não tinha nada, não tinha namorada, não tinha. Pô, tô de boa, né? Sim. Então, pô, o dinheiro era um extra, né? Sim, sim. O negócio era ser campeão, né, cara? O que entrasse tava bom, né? E aí, pô, fomos campeões, daí chegamos aqui no aeroporto. Pô, eu não imaginava, né, que seria uma festa tão grande, né? A gente até, pô, campeão, né? Em 97 a gente já tinha vivido isso, saiu com carro de bombeiro, da ressacada aqui e tal, aquela festa. Mas eu não imaginei que porque a gente chegou no outro dia, né? Não foi no mesmo dia, né? Sim. No outro dia a gente chegou, porra, no aeroporto, parada, loucura. Era ainda, a pista era aqui na Costeira ainda, né? A Jorge Lacerda, por baixo. Aí parou tudo, cara. Aí fomos até o centro. Loucura, foi muito legal, foi bem bacana. Que parou a cidade, né? Basicamente, porque era muito distante, né? Talvez as pessoas de agora não tenham um pouco de noção, mas a Série C era a porta de entrada para o Campeonato Brasileiro, então tanto é que em 99 o Avaí está na Série B, e aí é que ele começa a ter algum calendário. Isso. Né? Na Série C era a classificatória via estadual. Isso. Então, pro futebol de Santa Catarina, cara, era um título... Claro, o Criciúma tinha sido campeão em 91, né? Na Copa do Brasil, mas, cara, era um título que estava longe do alcance dos clubes catarinenses na época, né? E também porque aquele fato que eu te falei, alguns clubes de Santa Catarina, quando ganhavam a vaga da Série C, nem queriam jogar. Uhum. E aí a gente chega em 99, né? Que aí tu sentiu essa mudança, assim, por exemplo, de tá na Série B, ter um calendário... O Avaí saiu daquele patamar e foi para outro? Foi diferente demais. Muito diferente. Eu acho que também pelo meu crescimento, amadurecimento, né, como atleta, né, como jogador, né, e eu já estava um pouco mais maduro, vamos dizer assim, porque já tinha vivido situações de jogando mesmo, né, não foi só participando do banco ou entrando em alguma partida, né, eu fui jogando aquela Série C ali, modesta parte, eu tive bons momentos ali, sabe, eu sei que eu fui uma peça importante naquela engrenagem ali, sabe, enfim, então aquilo ali serviu para mim como um amadurecimento mesmo, sabe? Aí em 99 eu comecei muito bem ali, a gente fez um amistoso aqui contra o Paraná Clube, e a gente começou muito bem, e jogamos, se eu não me engano, a Suminas, alguma coisa assim. Era Suminas ainda. Era Suminas, né? Sim. A gente jogou a Suminas, aí a gente foi bem e tal. Mas no Catarinense aí teve, né, aquela questão ali da final, né? Sim. Mas eu acho assim que o 99 foi um ano importante pra gente, sabe? Claro. Porque nós, na minha modesta opinião, né, nós fomos prejudicados lá no título de 99, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, sabe? Sim, tu tava Mas em campo, assim, pode eu dizer sou melhor do que jogador, ninguém, né? Eu sou um jogador e pessoas têm outras visões, né? Cara, assim, eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei naquele vestiário ali depois do jogo, sabe? Porque foi uma coisa assim que não dava pra entender, não dava pra acreditar, mas sabe? Era um choro de revolta? De revolta. Eu acho que era de revolta, porque, pô, tu vê hoje a gente vê, né, que faz parte da história, né? No momento a gente não tem muito essa noção do que tá vivendo a história ali, né? Que tu tá participando ali de um momento, né, importante da história do futebol catarinense, do futebol de Florianópolis, do futebol do clássico, né? Mas, na minha opinião, como eu estando ali dentro, foi assim totalmente injusto, assim, sabe? Não na questão de justiça do futebol, né? Que também foi, né? Porque vamos dizer, o regulamento, como a gente tinha falado bem no comecinho, né? Vencemos 2-0 aqui, perdemos por 2-1 e no saldo de gols fomos sem vantagem para prorrogação. Sem vantagem, Se bem que o Figueirense fez a melhor campanha, tinha, né? Então tinha lá
o regulamento. O regulamento na mão, né, e tal. Mas aí, naquela prorrogação ali, que foi o fato, né? O fato marcante, né? Sim. E dentro de campo, assim, o sentimento de vocês era esse, de que, pô, não é possível que vão fazer isso? Ou houve um sentimento de que, pô, estamos sendo prejudicados? Foi bem complicado, cara. Já ali no vestiário a gente já sabia que tinha acontecido alguma coisa diferente, né? Porque assim, uma coisa é você tá jogando, aí tá numa prorrogação, né? Daí tu faz um gol, porra, comemoração, êxtase, porra. Aí, pum, anula depois de 10 minutos, anula o gol. E aí, tu não consegue mais jogar depois disso. O não tem mais jogo. Perde um mental. Não, assim. E não tem mais jogo mesmo. Tu pode ver aí nas imagens. Começam a entrar cavalaria da polícia, começa a entrar não sei o quê, e é bomba de não sei o quê. E aí não teve mais jogo. E numa prorrogação que já estava já tava no segundo tempo da prorrogação, né? Sim. Aí tu não consegue mais jogar. Eu já tinha saído. Sim. Eu tinha saído e quem entrou no meu lugar foi o rapaz. Não foi o Marquinhos ou outro lugar? Eu acho que foi o Marquinhos, se eu não me engano, né? E eu joguei na lateral direita nesse jogo. Porque os 4 jogos das semifinais, eu joguei na lateral direita. O primeiro jogo lá em Criciúma, que foi o primeiro jogo aqui, eu entrei no lugar do Zelão, né? O Cuca me colocou no jogo e eu entrei e arrebentei, né? E aí no jogo lá de Criciúma ele já me botou de titular, eu fui escolhido melhor em campo lá em Criciúma. No 3-2 lá, né? No 3-2 da virada lá, que a gente fez a virada lá. E aí a gente classificou pra final. No primeiro jogo aqui também joguei como lateral já, né? E no segundo jogo lá também joguei como lateral. Então, cara, esse jogo pra mim foi um jogo assim, um dos mais marcantes assim para mim negativamente, sabe? Porque ali eu vi que o futebol não é só futebol às vezes. Futebol tem coisas que infelizmente acontecem em bastidor, né? E a gente sabe que acontece. É lógico que eu não tenho nenhuma prova. Já fazem 24 anos. 24 anos. Né? Mas o meu sentimento como atleta, como jogador, foi esse, sabe? De revolta mesmo. Revolta de ter perdido uma coisa que era minha. Eu perdi uma coisa que era minha e me tiraram na mão grande, sabe? Esse é o meu sentimento, né? Tem gente que, lógico, estava do lado de lá, provavelmente deve pensar de outra forma, né? Claro. Mas, enfim. Mas assim, tá na história, né? Tá na história, né? Não tem jeito. O clássico é uma história à parte. E depois tem o clássico do século, a Copa do Brasil, né? Que a gente meio que dá o troco lá. Tu também jogasse esse jogo, Joguei. Esse jogo eu já tava jogando. O Dão fez um golaço lá no Scarpelli, que a bola pegou, parece que pegou o vento sul, né? Sim, fez a bola meteu fora, ela, foi né? aqui, foi pra fora, né? Então... Esse foi o teu jogo mais marcante, esse de 99, esse clássico da Copa do Brasil? Assim, os jogos mais marcantes que eu vou te dizer assim da minha vida foram esse, 99, que foi essa final aí. E teve os jogos também ali do quadrangular final da Série B de 2001, que também foram jogos assim bem marcantes pra mim, sabe? O Caicai aqui do Caxias fez com a gente, sabe? O jogo contra o Figueirense, enfim, teve jogos assim bem legais. Mas o que mais me marcou assim como atleta do Avaí, assim, porra, eu sou um cara que eu tô fazendo parte da história. Quando eu vi assim que, realmente eu vou de repente lá na frente tá sendo entrevistado por ti agora, né? E veio a minha consciência assim, sabe? Foi num jogo que foi no mata-mata, um pouco antes do quadrangular, que a gente jogou com o Ceará, né? Que a gente venceu aqui, o Ceará, vencemos aqui 2-0. Isso 2001, né? 2001. Sim. Vencemos aqui 2-0. E lá nós ganhamos de 3-2, se eu não me engano. Eu fiz um gol aqui, fiz um gol lá. O Luiz Carlos Cruz era o treinador deles. E aí, nesse jogo assim, eu falei, cara... Porque daí, quando eu cheguei em casa, depois do jogo lá no PV lá, né? Que era no PV na época os jogos, né? Quando eu cheguei em casa, quando eu pisei o pé na lagoa ali, que eu sou morador ali da lagoa, né? Quando eu pisei o pé em casa, eu falei, caramba, que daí os meus amigos vieram, e aí veio, e daí vem, né? O papo é sério agora. Negócio...
Agora eu acho que eu sou um jogador. E assim, isso, 99 ainda tem o Brasileiro da Série B, né? Que já é um campeonato maior, né? E a gente até foi bem, né? Fomos eliminados pelo Bahia no quadrangular, mas a gente foi eliminado. Para a primeira participação da Série B, participação. Acho que foi um bom. Aí nós vencemos ano, a primeira partida aqui, nós vencemos o São Caetano de novo, né? Sim. Metemos um laço neles aqui, 1-0, gol meu. Aí, ó. Gol meu. Isso aí, né? Então, mas até foi como primeira experiência nossa na Série B, acho que foi top. Um campeonato assim. Foi bom. Marcante, assim, né? o Cuca, na época, né? O Cuca já tinha ambição, assim, o Cuca já era um cara mais ambicioso, né? E o Cuca ficou bem bravo com a gente, assim, no final do campeonato, assim, porque ele esperava mais. E eu acho que ele tinha convicção que aquele grupo ali podia dar mais, sabe? Sim. Enfim, daí perdemos pro Bahia, mas o Bahia tinha caído, recém-caído, e tinha um time... É um time bom, né? Não foi bom, mas um dos melhores jogos nossos que nós fizemos naquela Série B ali foi na fase de classificação contra o Bahia aqui. Sim. O Marquinhos entrou no segundo tempo, arrebentou. Fez um gol, né? Foi 3-1 pra gente, eu assisti. Arrebentou com o jogo, o Marquinhos entrou, fez chover. E foi um dos melhores jogos, foi contra o Bahia. Também teve um jogo que ontem foi o nosso adversário, né? E o resultado foi o mesmo, 3-2. Não, foi 4-1. Ou foi 4-1? Foi 4-1. Foi 4-1 pra nós, né? O Fernandão, jogou o Araújo, o Yarley era o goleiro, era um time que também nós fizemos um jogo aqui, porque assim, nós tínhamos uma visão, acho que o povo de Florianópolis, enfim, como já só tinha vivido jogos grandes de Série A, vamos dizer assim, lá atrás, né, com Figueirense e Avaí jogando Nacional 70 e pouco, né? Em 70 e pouco, né? Então, acho que o povo tava meio com aquele complexo de vira-lata, vamos dizer assim. É isso que se diz, né? Mais ou menos, né? Complexo de vira-lata. Aí, eu acho que a gente não confiava muito, né? Então, aí quando vinha jogar Goiás, Bahia, os caras... pegamos o Goiás aqui, os caras saíram na frente e... foi um jogo... E o time deles era top, né? Como tu falou, né? Tinha Fernandão, tinha Dil, tinha Josué, tinha Araújo. O time deles era top. Yarley, goleiro. O time deles era top. E a gente passou por cima, né? Eu fiz um gol nesse jogo também. O Cedeni fez um, Dão fez um, Alex Rossi fez outros. Isso, 99. Nossa primeira participação na Série B. Isso. E aí, assim, 2000 é um ano meio apagado, assim, não tem grande Em 2000 coisa, a gente fez um catarinense muito bom. A gente foi pro último jogo lá em Chapecó para empatar com a Chapecoense. E eu joguei o campeonato inteiro como titular. Eu e o Luiz Fernando, o zagueiro, o volante, que já vem lá da Série C. Mesmo volante. E a gente jogou juntos o campeonato todo. Lá em Chapecó, não que a gente não tenha classificado por causa disso, mas lá o Cuca era o nosso treinador e ele mudou o time inteiro para jogar lá em Chapecó. A gente precisava de um empate lá. Para vir classificar. A justificativa é que ele queria ganhar o jogo. Ele queria ganhar o jogo para não pegar o Figueirense na semifinal. Para pegar o Figueirense só na final. Porque o Figueirense já estava classificado, se eu não me engano. Sim. E já estava classificado em primeiro, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. E ele não queria ficar em quarto lugar. E ele queria ganhar para ficar em segundo ou terceiro. Para não pegar o Figueirense já de cara na semifinal. E aí ele foi com um time diferente. E aí ele me sacou do time, sacou o Luiz Fernando. E aí chegamos lá, perdemos de 1-0, se eu não me engano. Mas assim, um jogo apático, um jogo... Pô, tu fala assim, como é que perde uma classificação assim, sabe? E aí, assim, em 2001, aí a gente entra nesse ano bem marcante também que foi, né? Que foi quando a gente bateu na trave ali pra subir, né? Desse ano, assim, vocês já desde o começo do ano se tinha essa noção, acho que esse time aqui vai dar liga e vai chegar, vai brigar pelo acesso. Então, em 2000, né? Em 2000 a gente fez o Catarinense, que eu te falei agora dos relatos, né? E aí o Campeonato Brasileiro teve aquele problema da João Avelange, aquela coisa toda, aquela história toda. A gente até fez uma Série B razoável. Classificamos em 7º ou 8º, se eu não me engano. E pegamos o Fortaleza, acho que também saímos. Mas enfim. Mas eu te digo isso porque daí eu fiz um bom campeonato e eu fui emprestado lá pro Et Jundiaí, lá em Paulo, que era do Ferreira, sabe? O treinador? Ferreira, que era do São Caetano, né? Luiz Carlos Ferreira, que foi o treinador do São Caetano lá atrás, ele me levou para lá.
Então, em 2001, no primeiro semestre, eu não estava aqui. Eu participei do Campeonato Paulista lá, da A2, e fui campeão lá, do Paulista lá. Aí eu voltei só para a Série B. Daí eu cheguei aqui, o Avaí já estava se preparando, e a gente estava fazendo amistosos aí, a gente fez até um amistoso lá no Scarpelli, se eu não me engano. E a gente estava se preparando, assim. Mas as expectativas, assim, eram já legais, assim, boas, né? Porque é nessa sequência que vinha, né? Porque como já a gente tá com 3 anos de Série B, consolidado, já tava, já assim, tinha... Não era uma coisa que dizia assim, o Avaí vai brigar para cair. Não, nada disso, né? Só que era uma incógnita, né? Vamos dizer assim, né? Porque o futebol catarinense não era muito parâmetro, né? Para te... Porque o futebol era outro, né? Você não tinha tantas imagens. Pô, hoje em dia eu vou ver algumas imagens minhas no YouTube e pouca coisa que tem. Pô, mas não faz tanto tempo assim, né? Sim. Faz aí 20 e poucos anos, vamos dizer assim. Mas e não tem tanta imagem, né? Não tinha transmissão na Série C. A Série B, quando começou às vezes, o Premiere, era poucos jogos, não era todos os jogos. Não tinha muita coisa. Eles começavam a televisionar mais ali para frente, no final do campeonato. Então, não tinha muita... Então, a gente jogava o Campeonato Catarinense e aí era uma expectativa, né? Aí tu começava a Série B e já era outra. Era uma incógnita, tu não sabia. Não sabia o que ia acontecer. E em 2001 a gente começou bem o campeonato. Sim. Eu acho que nas 3, 4 primeiras rodadas assim, a gente tava na frente, na ponta lá. Tava em primeiro, segundo. O time começou a engrenar, começou a dar certo. E foi indo. Daí, no final do campeonato, o time começou normal, né? Sim. Deu uma quedinha. Daí, a diretoria optou em mandar o Humberto Ramos embora, né? Que era o treinador. E trouxe o Cavalo. E trouxe o Roberto Cavalo de novo. Aí trouxe o Roberto Cavalo, o Álvares Andrés, né? Que era o preparador físico. E aí, o Cavalo, naquele negócio dele, motivacional, né? Ergueu o time de novo, né? Começou aquela loucura dele, porque daí tinha, acho que se eu não me engano, ele chegou nos últimos 2 ou 3 jogos. E a gente precisava ganhar os jogos. Precisava ganhar para classificar. E a gente, ganhou. E aí a gente classificou e aí foi. Quadrangular. Aí, se eu não me engano, não sei se teve mata-mata antes. Teve um hexagonal. Teve esse jogo que eu falei pra ti, né? Que foi o... Hexagonal não, teve um mata-mata contra o Ceará. Ceará, né? Contra o Ceará, mata-mata contra o Ceará. E aí a gente classifica pro quadrangular final. Isso mesmo. O Flávio Félix teve com... Flávio Félix. Vou cortar esse pedaço. O Flávio Kretzer. O goleiro, claro. O Flávio Kretzer esteve aqui com a gente e ele falou bastante desse jogo, né? Desse confronto com o Ceará, né? Esses 2 jogos, que ele lembra muito desse 3-2 lá, que a gente sai na frente e depois acaba tomando os gols e vence, né? Tu também citasse como o grande jogo, assim, que te coloca como... Sim. Como jogador, né? O Flávio, para ele, com certeza, talvez tenha sido mais marcante ainda, porque ele estava começando a recém, claro, né? Ele tava subindo, ele subiu, e aí ele começou a ganhar titularidade naquele campeonato ali. Sim, o Humberto se machuca, ele assume. Isso, o Humberto se machuca, um goleiro que veio do Juventude. E aí ele começa e ele começa a pegar tudo, né? Sim. Começa a pegar tudo. E nesses 2 jogos aí ele... Arrebentou, né? Lá no PV mesmo ele arrebentou, né? Porque tu imagina, aquele PV lotado, sei lá quantas mil pessoas, 30 mil pessoas lá dentro tinha. E aquela torcida dos caras lá, eles incentivam, eles vão pra cima, né? E aí os caras também menosprezando o time do Avaí, achando que ia ganhar a qualquer momento, né? O Luiz Carlos Cruz, que foi nosso treinador aqui da divisão de base, ele saiu do jogo aqui dizendo que não, lá nós vamos reverter e tá tudo certo. Só que nós já saímos metendo 3 bagas neles, né? Fizemos um gol com o Gauchinho, se eu não me engano. Depois o lateral esquerdo acho que fez outro gol, que eu não vou me recordar o nome dele, mas ele veio do Internacional, se eu não me engano. Acho que 2001... Não, era o Luiz Fernando, né? Era o Luiz Fernando. É, o Luiz Fernando, não. Eu tô confundindo com 2000. Que a gente teve uma semifinal de brasileiro da Série B lá em 2000 também. Que foi daí contra o Fortaleza.
Isso, não. Foi contra o Fortaleza. Foi 2001. Em 2001 foi contra o eu tô me confundindo um pouco. Mas o Gauchinho fez um gol, o outro gol eu não me lembro de quem foi. E eu fiz um gol de fora da área. Sim. Meti um chute de fora da área e a bola fez a curva por fora e entrou no cantinho do goleiro, na rasteirinha, assim. Cara, quando a gente fez o terceiro ali, eu falei, acabou, né? Acabou. E a torcida deles murchou, né? Junto. E os caras ainda fizeram 2 gols, cara. Sim, o time deles era bom. O time era bom. O time deles tinha Sérgio Alves, Mota, né? Pô, o time dos caras era bom. E aí a gente vai pro quadrangular final, né? E aí tem... Enfim, dá para escrever um livro só desse quadrangular, né? A gente tem desde o Caicai, do Caxias, jogos com o Figueirense, os jogos com o Paysandu, que a gente deixou escapar. O jogo contra o Paysandu é né? o seguinte: o Cavalo no final do campeonato tinha muita opção. Então tava eu jogando bem, tinha o Kleber jogando bem, tinha o Gauchinho jogando bem, e tinha mais quem jogando bem, meu Deus? Tinha mais alguém ali jogando muito bem que ele não queria tirar do time. Sim. Ele queria deixar Kleber, Gauchinho. Se eu não me engano, era o Arnaldo. E aí ele te põe na lateral direita, né, nesse jogo, né? Aí ele me colocou na lateral direita. Porque eu já tinha jogado na lateral direita. Eu joguei a final do Catarinense, semifinal do Catarinense 99, na lateral. Eu joguei a Série C de 98 ali, praticamente toda na lateral. Quando o Edinho não jogava, eu jogava. E eu tinha jogado 99, final, joguei na lateral. Então ele falou, vou botar o Fantic. E daí, cara, naquele jogo ali não deu certo. Não deu certo. Não né? deu. 3 gols do Van Dijk, né? E foi... Pô, aquele jogo ali, ele assim, ó, nós saímos pro intervalo. Acho que tava 2-0, né, no intervalo. Sim. Nós saímos pro intervalo 2-0. Eu falei, Cavalo, cara, me tira, meu. Me tira. E ele falou, eu já ia fazer isso. Falei, cara, mentira, pode tirar. E aí ele pegou e me tirou, botou o Paulo Sérgio, que era o lateral de ofício, né? Que tava voando também. O Paulo Sérgio entrou, o time começou, cara. Matamos o jogo, né? 2-2. Isso, aí tomamos viramos, né? Viramos o jogo, 3-2. E aí no finalzinho os caras meteram um gol. Foi expulso nesse jogo, não foi? Ele faz um gol. Teve alguém que foi expulso, né? Acho que foi o Alex Rossi. E aí no finalzinho os caras meteram um gol, cara. Putz, aí aquilo ali meio que tirou nosso planejamento, assim, né? Depois nós fomos a Caxias, empatamos contra o Caxias, empatamos 2-2, se eu não me engano, ou 1-1. E aí viemos jogar com o Figueirense aqui. Isso. Empate que foi 2-2, né? Empate de novo, 2-2. E que a gente tava de novo com a vantagem, nós tomamos o gol no final naquele jogo. Sim, 2-1 até o finalzinho. Pô, e aí o Abimael, né, acho que faz o gol. Tipo que ele fez na finaleira lá, que foi bem parecido, né? Sim. Ele fez um gol de costa, sei lá como é que foi o negócio. Mas esses 2 jogos eu acho que machucaram bastante, né? O empate com o Paysandu e esse clássico aqui também a gente tinha vantagem e tomamos o gol no final, meio que desconfigurou, porque a gente até depois foi jogar com o Paysandu fora, fomos até mal lá em Belém. Porque daí a gente empatou, né? Empatamos com o Caxias lá, depois viemos aqui, o Caxias fez aquele cai-cai ridículo, né? Sim. Ridículo que os caras, com 30 minutos de jogo, os caras já estavam com 7 em campo, pô. O lateral esquerdo que jogou aqui no Figueirense, não vou esquecer, Almeida, alguma coisa Almeida, Luciano Almeida. O Luciano Almeida me deu uma tesoura aqui na minha barriga, cara. Pra ir pra rua? Não sei, sei lá. Loucura, não sei. O Flávio falou desse jogo. Que a gente tava na volume, 1-0 e a gente assim, vamos meter. Porque assim. Eles brigaram entre si e foi 2 pra rua, se não me engano. A nossa estratégia era meter gol, porque a gente sabia que lá em Belém, lá contra o Paysandu, a gente ia jogar pelo resultado. Então, com um saldo de gol elástico, a gente poderia lá jogar pelo empate, claro. Entendeu? E daí a gente veio aqui, daí os caras fizeram aquela coisa ridícula ali, né? O Flávio até falou que durante o jogo se notava um clima assim de, será que não é possível que eles vão fazer isso? Isso realmente dentro de campo. No intervalo a gente voltou, os caras não vão fazer isso, né? Porque já tinha um burburinho, né? Os caras vão se jogar, chegou 2 segundos de jogo, o cara caiu um aqui, caiu um lá no mesmo segundo, assim. Foi um negócio bem ridículo, né? Até hoje o torcedor havaiano tem uma certa mágoa assim do Caxias por causa disso. Eu fui jogar lá depois, né? Aí eu falava, vocês são ridículos, cara. Fazer um negócio daquele ali, cara. E como é que eles receberam isso lá, assim?
admitiram o negócio que dele fizeram, o negócio deles mais, vamos dizer assim, mais ruim foi com o Figueirense, né? Porque daí tiveram uma briga na justiça ali longa ali para questão da invasão e não sabia quem que ia para a Série A, né? Mas enfim, aí a gente foi pra... Eu até no último jogo lá em Belém eu não fui, que eu levei o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense lá. No jogo de lá eu levei o terceiro cartão e não fui pra Belém. Não fui, fiquei aqui. Daí lá nós fizemos um jogo ruim. Foi 4-0. Os caras passaram por cima, né? Então, aí... E assim, tu falasse, né, tu entrou na lateral direita e tal, tu sempre fosse meio coringa, né? Porque tem até jogos teus na meia, tem jogos teus de atacante, tem jogos teus de lateral. Como é que tu encarava aí isso, assim, com certa normalidade? Ou tinha uma posição que tu, eu queria ter ficado mais nessa posição? Não, eu queria estar dentro de campo. Pra mim, qualquer posição, claro, tirando goleiro, zagueiro, que eu não sabia fazer, mas assim, até de zagueiro eu joguei no Avaí, tá? Porque um jogo em 2000, um jogo lá em Itajaí contra o Marcílio Dias, nós tivemos acho que dois jogadores expulsos e 2 jogadores machucaram. E o jogo com grama pesada, lama, coisa lá. Cara, eu terminei de zagueiro. Eu e o Fábio. Sim, do Carianos aqui, né? Isso, do Carianos aqui, que mora aqui, que tem a lojinha, né? Que tem a loja de esporte aqui, né? Terminou eu e ele de zagueiro, cara. Pra te ver a situação. Então, já joguei de lateral direito, já joguei de zagueiro, já joguei de primeiro volante nunca. Mas segundo volante, de meia, de atacante pela direita, de atacante pela esquerda, de centroavante. Eu fiz o gol no Figueirense aqui, na ressacada, de centroavante. O Cuca me botou de centroavante. Joguei muito aquele jogo, fiz gol. De centroavante. Mas aí, existia uma posição que tu queria ter jogado mais? Eu gostava mais de jogar na meia, né? Porque eu tinha mais liberdade, né? Sim. Principalmente ali na época do Cuca ali, que o Cuca ficou ali uns 2 anos com a gente, né? O Cuca dava bastante liberdade pra mim. Ele dava tanta liberdade pra mim, às vezes, que eu não conseguia me adaptar, cara. Com tanta liberdade que ele me dava. Porque eu era um jogador, assim, combativo, né? Com muita vontade, combativo. Então eu não conseguia ver o meu companheiro marcando e se ferrando, até falou um palavrão, se ferrando sozinho, sabe? Não conseguia ver. Então então se eu tava jogando de atacante, às vezes eu tava lá ajudando, cara. E, muitos treinadores falaram, Fandinho, não se desgasta tanto, não vem tanto, fica mais lá. Mas eu não conseguia, era uma solidariedade, cara, em campo grande, né? assim. E aí alguns treinadores viram, né, a situação de botar na lateral. E eu me adaptava bem, assim. Lateral direita, principalmente, me adaptava bem. Ô, Fandinho, tu saísse, né, do Et pro Jundiaí, né? Sim. E por empréstimo, mas aí em 2002 vem a tua venda pro América do México, Isso, né? Eu voltei. Como é que tu recebesse essa informação assim, Fandinho, que tem um pessoal do México aí que quer te levar, vai te comprar e tal? A situação foi assim, 2002, né? Eu fiz o Catarinense inteiro, e era um Catarinense que o Avaí não estava nas Suminas, se eu não me engano. Então nós entramos jogando o Catarinense, vamos dizer, com os times pequenos. E na época os times considerados assim grandes, né, como o Avaí, mas grandes, Criciúma, Figueirense, Joinville e Tubarão, se eu não me engano, estavam nas Suminas. E eles entraram lá na frente. Eles entraram num campeonato lá na frente. Tipo, já classificados para... E o Avaí teve que jogar aquele campeonato catarinense, o difícil mesmo, aquele que tu vai lá no interior, né, jogar com o Ibirama, com o Brusque, com o Metropolitano, com o Alto Vale. Então, daí a gente jogou esse campeonato. E um jogo aqui na ressacada contra o Figueirense, lá no hotel o Cavalo já tinha me falado, eu vou te dizer porque vai chegar nos teus ouvidos, de repente tu vai ficar nervoso, alguma coisa, mas tem gente aí te olhando, hoje vai arrebenta que hoje tem gente te olhando aqui, lá do México, né? E aí ele falou, queres conhecer o cara que veio te ver? Eu falei, tudo bem, pode ir.
Daí veio, né? Era Cutígio Herrera o nome do cara. Aí veio, se apresentou para mim e tal. Eu falei, não, tudo bem. Mas ele veio especificamente para te ver ou ele veio como olheiro geral? Assim? Ele veio para Santa Catarina para ver um outro jogador. E ele veio para ver o William do Figueirense. Lembra do William que jogou no Atlético Paranaense? Sim, sim. Eu tinha jogado com ele lá na base do Atlético, né? E daí ele veio para ver o William. Só que o William jogou, mas não foi tão bem nesse jogo. Jogava o William e Marcelinho, se eu não me engano, no ataque, na meia deles. E jogava eu e Mazinho, acho, na nossa meia. E aí eu fiz um jogo lindo, maravilhoso. Fiz um jogo top, cara. E o jogo foi 1-1, o Mazinho fez um gol de falta. E eu tava de capitão esse jogo. O Cavalo me botou de capitão. Falou, eu vou te botar a faixa hoje. Cara, arrebenta pra te ganhar, ganhar um dinheiro, pra te fazer a tua vida e tal. Porque, queira ou não queira, né? A gente que era da base não tinha uma situação financeira tão boa assim, né? Então a minha intenção era o quê? Sair do Avaí e ir para um time de expressão nacional ou internacional, ganhar meu dinheiro e depois voltar, né? É o que a gente tava até conversando até antes nos bastidores, né? Só que daí a gente não consegue ter controle, né, ter controle da nossa vida, assim, né? Então aí não saiu como esperado. Mas daí eles viram, gostaram e logo em seguida me levaram. No último jogo que a gente foi jogar por esse catarinense, assim, vamos dizer... pré-catarinense. No último jogo que a gente foi jogar lá em Birama, contra o Atlético de Birama, eles já mandaram a passagem. Daí lá dentro no vestiário, no intervalo, o Cavalo me tirou do jogo. Falou, tu não vai pro segundo tempo porque a tua passagem já tá lá. Já tá lá na ressacada e não dá, tu se machucar, não dá pra arriscar, dá pra arriscar, vamos segurar. Cara, daí daí caiu o mundo, né? Chorei pra caramba, né? Mas de felicidade agora dessa vez. Daí de felicidade. Segunda vez que eu choro, acho que no vestiário, mas de felicidade dessa vez. Daí tu começa a lembrar, né, de tudo que tu viveu. Porque, eu passei de 94, né, juvenil, até 2002, né? Passou um período, né? Sim. E aí vem foram períodos assim, períodos bons, né? Mas eu peguei um período no Avaí, por exemplo, que o Avaí chegou a não ter presidente, né? Uma época que o ex-presidente Dionísio, né, ele se afastou, né? Ou pediu de renúncia, não sei como é que foi a situação lá na época, mas por um período o Avaí ficou sem presidente. 96, ó. 96. E para nós que era da base, né, o pessoal falou assim, se não tiver um presidente para assinar e para ir na reunião dos clubes, né, o Avaí volta para a terceira divisão, e uma coisa assim. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? E daí o doutor Zé Carlos, doutor Zé Carlos, que foi médico do Avaí muitos anos, né, já falecido, ele assumiu como presidente, vamos dizer assim, um tampão, né, mandato interino, tampão, né, e aí ele até ter aquela transição ali do Flávio Félix, aquela coisa ali, né. Então tu pegasse uma parte muito ruim eu peguei agora eu tô saindo. E daí agora eu tô saindo, o clube tá bem estruturado, vou ter condições de crescer, né? Vou ter condições de ganhar um dinheiro, principalmente, né? Porque queira ou não queira, a gente sabe que, a carreira do jogador é rápido, né? Tava até falando com um rapaz agora ali, e falou, quantos anos tu jogou? Eu falei, joguei 15 anos profissional. Pá, que rápido, é assim, rápido? Eu falei, cara, é rápido. Então tu tem que aproveitar, né? Nunca fui um cara de jogar dinheiro fora, né? Então, assim, o dinheiro que eu ganhei lá, graças a Deus, assim, eu consigo... Mas tu dizes que, assim, a tua transferência para o México foi o dinheiro que deu a tua independência, assim, que te resolveu. Porque, assim, foi o dinheiro que vamos dizer, o montante que eu ganhei foi aquele dinheiro ali, né? E que foi um montante maior, né? Pro Avaí foi ótimo também na época, porque o Avaí quase não vendia jogador, era difícil. E na época o Avaí ganhou um bom dinheiro naquela época, né? Então o presidente Zunino até me ligou, agradeceu. Eu falei, não, Zunino, é nós, né? Não tem nada de me agradecer. E aí teve aquela situação, né? Aí passei um período lá no México, né? E como é que foi esse período lá no México? Cara, pra mim, assim, não foi... profissionalmente não foi bom, sabe? Eu tive muita dificuldade de me adaptar à altitude... Nos
2 primeiros meses, assim, vou dizer, nos 2 primeiros meses eu tinha muito pesadelo, acordava de madrugada agoniado, sem ar. É porque na Cidade do México tem altitude lá, né? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu era muito apegado com a nossa família, terra, com a família, não sei. Mas assim, eu tive bastante dificuldade. Acordava com sangramento no nariz, com sangramento no ouvido. E eles não entendiam muito bem por quê, porque também era alto, né? Era 2, se eu não me engano, a Cidade do México é 2.600 e alguma coisa. É alto, mas também não era pra estar ocorrendo isso. Pra estar tão aflorada essa situação aí, né? Mas daí não consegui me adaptar bem não, sabe? Aí acabei entrando em alguns jogos assim que não fui bem. E assim, ó, quando um jogador de brasileiro vai pra fora do país, eles querem que tu arrebente. Tu pode ser um desconhecido que veio lá do Zé Coquinho, né? Mas tem que jogar. Brasileiro, pô, brasileiro, como assim? Brasileiro não vai jogar? Contratar não vai resolver, né? Então eles não queriam que eu fosse nem meia boca, né? Nem jogar igual qualquer jogador e tampouco jogar menos do que os próprios mexicanos, né? Então daí eu tive uma passagem bem apagada assim lá no América do México. Mas para mim foi uma experiência de vida, foi uma experiência também financeira, foi interessante para mim porque hoje eu vivo dessa situação que eu tive lá atrás, né? Que eu soube, né? Investir. Não foi muito dinheiro também, mas foi o dinheiro que eu consegui adquirir. Então, porque assim, jogando aqui em Santa Catarina, depois eu vim para Joinville, joguei em Criciúma, joguei no Marcílio Dias, joguei no Caxias. Mas assim, não é um dinheiro que você vai conseguir guardar. Ou vai guardar pouca coisa, né? Então, você vai utilizar, mesmo... e já tem família, né? Então já vai utilizar para ter uma vida, né? Para te, enfim, pagar as tuas contas. Mas um dinheiro que tu diga, esse aqui é só para investimento, ou é só para comprar um imóvel, ou é só para comprar um terreno, para daqui a não sei quantos anos construir alguma coisa, foi aquele dinheiro ali, entendeu? Então, assim, até nisso o Avaí foi importante para mim, né? Porque me deu a vitrine, né? Me deu a vitrine para que eu pudesse me destacar, né? Que eu pudesse usufruir disso porque, um dia. Eu, antes de ir pra lá, eu tava muito bem voando, né? Bem demais, né? E tu ficou pouco tempo lá também. Eu fiquei 1 ano e pouco, assim. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Aí eu voltei pro Avaí, né? Voltei pro Avaí. Empréstimo aí pelo time. Porque eu tava lá. Até hoje é uma situação meio. Não se sabe se eu fui vendido, se eu fui emprestado. Tem algumas situações assim. Enfim. Mas eu recebi ali o meu valor normal, né? Que naquela época o jogador ganhava 15%, né? Sim, da transação, da negociação. Normal, eu recebi esse valor, né? E o valor de salário lá, que era um valor bom, né? Esse valor, ok. Então, daí aí teve toda essa situação, voltei pro Avaí. Eu tinha uma proposta para ir pro Fortaleza, que o Luiz Carlos Cruz, que era treinador do Ceará naquela época, em 2001 ali, tava querendo me levar para lá de qualquer jeito. O Vilmar Rainer, que também era o diretor de futebol na época de 98, tava querendo me levar, tava junto com eles lá. Eu falei, cara, tô querendo ir, pô, e o salário, pô, top, bom, né? Eles estavam na Série A. E aí eu vou, João, quero ir. Era o João Carlos Dias, né? Nosso diretor aqui. Era gerente de futebol, se eu não me engano, né? E aí eu falei, João, quero ir, não me deixa aqui, deixa eu ir, cara, eu tô indo nessa fase de adquirir, né, de adquirir um patrimônio e tal, me deixa aí. Deu, João, não, nós vamos precisar de ti aqui, porque o Avaí tava numa fase não muito boa, em 2002, e tava numa fase, assim, vamos dizer, conturbada em relação a... Trouxeram muito jogador, né? Uma fase que tinha... a época do Lula Pereira, que ele trouxe mais de 60 jogadores. Cara, olha, vou te dizer, foi uma loucura, assim, porque quando eu cheguei, cara, para pegar o uniforme, o Duca me deu o uniforme para trocar, e aí alguém falou assim, o Fantic vai treinar em qual grupo? No grupo que vai pro Campeche, no grupo que vai pra base, ou no grupo que vai ficar aqui na ressacada? Daí eu olhei e falei, cara, mas galera, como assim, né? Porque tinha um grupo que tava indo treinar lá na Campeche para fazer eu acho que um jogo treino,
um pessoal que ia pra base aérea, que tinha o campo da base aérea lá, que ia fazer, acho que um coletivo, nós contra nós, e tinha um grupo que ficou aqui pra fazer o coletivo pronto pro jogo, que a gente ia jogar contra o Remo, se eu não me engano. Falei, cara, que loucura é essa, mano? Quanto jogador tem aqui? Acho que tinha uns 60. Tinha mais, foi. Então, assim, foi uma época bem conturbada, né? Eu acho que essa época foi uma época que prejudicou o Avaí, assim, por um bom tempo, porque, pô, são dívidas, né? Imagina, tu tá aí 60 jogadores, imagina, rescisão, né? Sim, enfim, pagar pra todo mundo. Imagina pagar todo mundo, né? E naquela época o Avaí vinha numa crescente, né? De tudo, né? Inclusive de financeira, né? Então, aí foi bem conturbado. Daí a sair, o Avaí não estava bem, a gente não conseguiu classificar nem entre os 8 na época. E aí foi o episódio mais triste que eu tive no Avaí, foi esse, né? Da minha saída, porque assim, num dia que anunciaram a saída de alguns jogadores, me anunciaram junto. Daí a manchete no jornal da época, no que era o forte, era o jornal escrito, né? Uhum. Na época a manchete era, se eu não me engano, posso até estar errando em algumas palavras aqui, mas se eu não me engano, mais ou menos assim, o Fusca tá carregado. Tipo, alguma coisa assim. Ou o Fusquinha tá carregado, tá indo cheio, alguma coisa assim. Uma ideia de barca. Uma ideia da barca, e daí, tipo, uma caricatura, né? Com um monte de jogadores e os nomes embaixo, né? E daí o meu nome tava ali no meio. Daí eu achei meio, assim... desrespeitoso com a tua eu não história. Sei, achei triste, fiquei... Na época eu não achei nem triste, eu fiquei indignado, né? Daí, aí logo em seguida, eu saí da sala da gerência, que daí o João Carlos falou, olha, eles vão te dispensar e tal, mas depois, né? Depois de acontecer esse episódio da imprensa, eles vão te dispensar, tal, passa no financeiro, vai fazer os acertos. Daí um repórter que fazia o acompanhamento nosso aqui, né? Pegou ali no restaurante ali, né? Aí me pegou assim meio indignado, né, cara? Pronto, porque, pô... Aí eu falei algumas besteiras assim em relação ao tratamento que eles tinham me dado, né? Porque eu não achava certo. E por tudo que eu vivi, né? Eu não fui um jogador que fiquei 10 jogos jogador, né? E já joguei 10 minutos. Não, eu tenho uma história. Não que o Avaí deva alguma coisa pra mim, pelo contrário. Eu que devo pro Avaí. Porque, né? Mas, afinal de contas, eu tenho, né, uma história. Eu fiz alguma coisa pra merecer pelo menos um respeito, né? Claro. E aquele momento não foi me dado, sabe? E aí eu fiquei muito indignado. E aí falei até algumas besteiras do diretor de futebol na época. Mas só que... E aí o Zunino, né? Mas aí o Zunino... Coitado, o Zunino... Não coitado, mas o Zunino tava mal assessorado na época. E tinha algumas pessoas que não estavam assessorando ele bem, assim, sabe? Então... Aí fiquei bem chateado, daí deu uma polêmica. Daí essas pessoas que estavam ao lado do presidente na época, o que eles fizeram? Eles inverteram uma situação. Eles pegaram aquela minha indignação de raiva e daquela sensação de desrespeito, eles pegaram isso e disseram, o Fantic é mercenário. O Fantic tá querendo dinheiro, não acertou a saída dele e tá querendo sacanear o clube, tumultuar, enfim. Já era final de temporada, né? Sim. Não tinha mais nada. E a imprensa também, né? Que não... Sim, você já aproveitou pra fazer o... Imagina, tava... Mas e tu ficasse com essa mágoa do Avaí, assim, por um tempo? Ou foi só de momento, assim, deu? Eu fiquei com mágoa, foi das pessoas da época que estavam gerindo o futebol, né? Tanto o presidente como o diretor de futebol. Do João Carlos Dias, não tanto, porque o João Carlos sempre foi aberto comigo, né? E da longa data que a gente já tinha trabalhado junto, né? Com ele, nem tanto, mas assim, eu fiquei bastante magoado com as pessoas, sabe? Não com a instituição, né? Eu sabia que a instituição não tinha nada a ver mesmo, porque eu era torcedor, né? E daí, por isso que eu te disse da questão de eu queria sair e queria jogar em outros lugares e fazer minha vida e depois voltar aqui, entendeu? Pra terminar a carreira, pra encerrar. Pô, o Fantic tá voltando, tá encerrando. O meu sonho era esse. Daí não consegui. Porque daí também a minha passagem lá não foi tão boa. Daí já logo em seguida eu assinei com o Caxias do Rio Grande do Sul lá, fiquei um ano lá. O nosso treinador lá era o Mano Menezes, me levou para lá.
E aí, depois aí, logo fiz um campeonato brasileiro da Série B lá, top, lá em Caxias, daí o Joinville me contratou. Daí fiquei 3 anos e meio em Joinville, depois fiquei mais 1 ano e meio em Criciúma. Depois, e aí tu tem a lesão em Criciúma, né? Tive uma lesão séria no Joinville, que eu operei o ligamento cruzado, né? Depois... Não, mas tu fratura a perna no Criciúma, isso, né? Daí depois, né? Depois, né? Eu tenho a lesão do joelho, né? Que eu rompi o ligamento num jogo. Daí depois eu faço a cirurgia dos 2 meniscos, que também tinha ficado ruim ali, tinha dado problema no menisco. E logo em seguida eu rompi os ligamentos da clavícula. Foi um negócio bem doido, assim. Inclusive, quem me machucou aqui foi o Marcos Basílio. Depois jogou aqui? Sim, não, jogou claro. Aqui. Ele tá. Foi num jogo Avaí, Joinville lá. Foi no jogo. Lá na arena. Ele me deu um rapa e eu caí de mau jeito e rompeu meus ligamentos. Aí eu tive um período bem difícil, assim, muita lesão. Daí eu acabei, depois saí Joinville, aí saí e fui pro Criciúma. Daí fiquei um tempo no Criciúma e quando eu cheguei no Criciúma, o Criciúma tava na Série B e tava em primeiro lugar na Série B. Ou tava em segundo. E aí eu cheguei no Criciúma, a gente começou... Ganhamos 10 jogos, 9 vitórias. Foi um negócio bem louco, assim. Tava em primeiro lá à frente de todo mundo, né? E daí num jogo contra o Barueri, eu fui numa jogada lá que eu era... Tem gente que a galera até pega no meu pé, que tem umas histórias legais aqui na ressacada, né? Que eu vou bater um escanteio, escorrego. Sim, chuta a bandeirinha. Só que daí todo mundo... tem um jogo que eu dou um carrinho na bandeirinha lá. Mas é uma jogada que eu vejo que o jogador do Criciúma tá indo sozinho, ninguém me marcou, eu saí. Eu tava jogando de atacante, eu saí e dei um carrinho, tirei a bola do cara. E daí passei por cima da bandeirinha, quebrei a bandeirinha. Bandeirinha, não sei se é ainda de mola. Sim. Mas tinha um cano de PVC. O cano de PVC velho, antigo, provavelmente. Quando eu passei em cima do PVC, o PVC estourou, bateu no chão, estourou, cara. Parecia um fogos de artifício, cara. Poeira e aí a turma já não perdoa, né? Aí o pessoal lembra dessa. O pessoal lembra de uma outra aqui que eu fui bater um escanteio contra o Campeonato Catarinense contra o Atlético de Alto Vale. Eu fui bater um escanteio aqui, tava o gramado antigo da ressacada, grama de jardim. E eu fui bater um escanteio, cara, e eu ia bater na área, normal, e aí alguém me pediu aqui, Fantic. E eu, doido, né? Falei, olhei de lado aqui, o cara tá aqui sozinho, eu vou... Quando eu fui virar o corpo, cara, todo errado, né? Porque eu tô de frente pra bola. Como é que eu vou jogar aqui, né? Fui jogar todo errado, a bola bateu. Eu chutei com a direita, a bola bateu na esquerda e ficou assim, rolando, né? E aí caí no chão, né? Aquele negócio todo, né? Mas aí já pra... Aí o interessante é que ninguém fala da sequência da jogada. Daí o cara do Alto Vale pega e dá um toquezinho na bola e vê que eu tô caído no chão, né? E dá um toquezinho na bola pra chutar pra frente, né? Cara, quando ele vê, eu já tô pegando a bola dele... E cruzo na área. E o Gris fez o gol. Fez o gol, né? Aí ninguém fala da queda, da jogada. Lembra, né? Todo mundo fala caiu. Maluco, doido. Eu era bem doidão mesmo, né? Então, nessa jogada... Eu tô falando tudo isso porque nessa jogada de Criciúma, eu fui bem louco na jogada também. Pra ganhar a jogada, né? Empolgado. 2-0 a gente tava ganhando. Primeiro colocado da Série B. Subi com o cara... caí de mau jeito... Quebrei a perna. Porque na época até aqui, né, a repercussão foi bem triste, assim, do povo, porque foi uma lesão que pouca gente até imaginava que tu ia recuperar a carreira naquele momento, né? E realmente acredito que foi um fator preponderante para tu encerrar a carreira até jovem, com 32 anos, né? Eu tive vários problemas, sabe, Rafael? Depois dessa lesão aí em Criciúma, né, eu fiquei 1 ano e 2 meses para voltar a jogar, porque eu tive vários problemas, né? Eu tive uma doença chamada pseudoartrose. Porque os médicos não entendiam. No Criciúma, na época, já tinha até uma medicina mais avançada, mas os caras estavam lá naquele do raio-x. Não, foi tá tudo colado, tá tudo certo. E eu sentia dor. Doutor, eu tô sentindo dor. Assim. Vamos tirar o raio-x pra ver isso aqui. Aí vamos tirar o raio-x, não sei do que, não sei o que. Cara, e o raio-x, não, tá ali, ó. Calcificação óssea, tudo certo, tá tudo certo. Eu dizia, doutor, mas não pode, eu tô sentindo dor, cara. Pra treinar eu sinto dor, imagina pra jogar. E daí
teve um jogo, aí eu cheguei, eu era raçudo, cara, eu ia, cara. E aí mesmo com dor, eu tomava os remedinhos e tal, e eu fui no jogo contra o Ceará. Lá já no ano seguinte, né, em 2008. E aí o médico me viu saindo mancando do jogo. Pô, tava mancando. Eu falei, doutor, eu tô falando pra vocês faz 3 meses, cara, que quando comecei a treinar, tô sentindo dor, cara. Ah, mas já era pra ter parado essa dor? Eu falei, é? Aí então vamos fazer tomografia computadorizada, 3D, não sei o que. Que daí era um exame muito caro na época. Daí fizeram, cara. Ficaram apavorados. Levaram um susto. Eles, como médico, levaram um susto. Falaram, nossa, Fantic. Aí me mostraram. Aí sentaram na mesa, botaram eu na mesa assim, os 2 médicos do Criciúma. Ó, olha aqui, o que tá acontecendo? Tá tudo certo? Tá tudo certo, doutor, igual os outros, mas olha aqui por dentro. Daí o meu osso, como tivesse calcificado por dentro e por fora, criou um calo gigante, e por fora ele tava como se fosse rachado ainda. A fratura. Só criou uma casca, ele criou uma casca, exatamente. Por fora, isso se chama pseudoartrose. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso, tá? Faz tanto tempo, né? E aí eles falaram, olha, tu tem 2 opções, a gente faz a cirurgia aí e tal, ou tem um tratamento que se faz, que é em Porto Alegre ou em Florianópolis. Que é o tratamento chama-se ondas de choque. E aí eu falei, não, eu sou de Floripa, eu vou lá pra Floripa e faço, fico lá e faço. Cara, eu fiz esse tratamento. Mas esse tratamento, assim, é uma coisa assim que eu não... Eu acho que a pior é como se fosse aqueles negócios de tortura, né? Quando tem tortura, né? Que as pessoas torturam na guerra, né? Torturam as pessoas, é aquilo ali, cara. Que eles botam a tua perna encostada no aparelho e vem um aparelho aqui e fica te dando como se fosse um martelo. E aí cada sessão eu tinha que fazer 1000 marteladas. Ô, louco. Aí eles me indicaram... Quantas? Uma? Aí me indicaram 3 sessões. Aí eu fiz aqui atrás do Hipo supermercado ali. Sim. Dr. Luiz Fernando de Vicente. Eu tô fazendo propaganda para todo mundo, né? Aproveitar aí a audiência, né? Claro. Luiz Fernando de Vicente, o nome do médico. E aí ele fez a primeira. Cara, mas quando fez a primeira... Aí ele falou assim, tu trouxe a bolsa de gelo? Eu falei, a bolsa de gelo, doutor? Porque eu não sabia o que era no primeiro dia, né? Bolsa de gelo, não tô entendendo. Não, que é assim, assim, assim. Cara, quando eu saí da sessão, ele falou assim, ó, se agarra aqui, bota o negócio na boca, a toalha na boca. Se aguenta que vai doer. Cara, e aí foi 1000. Quando eu saí da sala, minha perna já tava desse tamanho aqui, cara. Daí, pum, já arrumaram, eu não tinha levado gelo, né? Já arrumaram gelo, já botaram, já enfaixaram e eu saí. Fui pra Criciúma, fiz os tratamentos em Criciúma, daí na outra semana tinha que voltar, fiz 3. Aí, daí na terceira eu já tava, show de bola, já não tava doendo mais, né? Daí fizeram uma outra tomografia, daí tava só uma fraturinha assim, bem pequenininha. Daí eu fiz mais uma sessão. Fiz 4.000 marteladas. Quando falasse choque, eu imaginei que choque elétrico, né? Nada, uma pulsação elétrica ali. Eu não sei te dizer, se algum médico tiver na audiência da TV Havaí, né? E puder, de repente, eu não sei como é que funciona, se tem comentários. Dá pra comentar, sim. Então, deixa no comentário, doutor. Se tiver até o próprio doutor Funchal, né? Sim. Se tiver... Se ele quiser explicar, né, como é que é o funcionamento ali, mas é isso aí, cara, é um negócio terrível. E aí isso mas daí fiquei bom, tratei, fiquei bom, aí voltei a jogar. E aí tu encerra em 2009, né? Aí eu voltei no Criciúma, só que daí o meu contrato não tinha terminado ainda, mas eu já queria sair do Criciúma, daí saí do Criciúma, voltei lá pro Joinville, pelo tudo que eu tinha feito no Joinville, os caras não vem se recuperar aqui, vem tratar aqui, vem terminar o tratamento aqui, vem jogar com a gente. Daí eu fui, aí apostaram em mim, assim, tá? Mas eu tava muito ainda naquela fase transição ainda, né? Daí joguei o Catarinense, mas quase nem joguei poucos jogos. E depois, aí sim, eu fiz uma Série C, a última pelo Marcílio Dias. 2009, né? E aí tu 2009. encerra a carreira ali. Daí eu encerrei no Marcílio Dias.
Mas tu era jovem, né? Eu tinha 77, né? 77. Eu tinha 33 na época. Então. Tava pra fazer 33, Isso, não, já tinha feito 33. 33, né? 32 pra 33. Tava pra fazer 33 em abril. Ou não, já tinha feito 32, tá certo. E aí, mas essa decisão assim veio como por causa das lesões? Eu não sei, provavelmente, não sei se tem audiência aí do Marcílio Dias. Não sei. Assim, eu gostei do clube, eu acho que o clube era um clube legal, assim. Na época que eu cheguei lá, porque tinha rivalidade muito grande de Joinville e Itajaí ali, Marcílio Dias e Joinville, né? E quando eu joguei contra o Marcílio Dias ali, eu judiei dos caras, mano. Quando eu jogava no Jack ali, rapaz, eu fiz gol naqueles caras ali, mano. Eu fiz gol neles. E aí, acho que eles não gostavam muito de mim. E daí, quando eu cheguei lá na apresentação, veio torcida organizada e veio o Batuque, veio... Protestar contra a tua... Não protestar comigo, mas dizendo assim, tu vai ter que jogar, se tu não jogar aqui, o couro vai comer em cima de ti, meu. Uma foram na sala de apresentação, assim, e foram no vestiário, e foram no estacionamento na hora que eu tava vindo embora, que eu fui lá, assinei o contrato e vim embora pro Floripa pra pegar minhas coisas. Mas foi uma experiência, assim, que eu parei de jogar realmente por causa, assim, de alguns fatores, sabe? O primeiro foi a morte do meu pai, né? Que era, assim, o meu incentivador e aquele cara que eu queria... Sabe quando tu quer mostrar algo pra alguém? Era pro meu pai, cara, que eu queria fazer um negócio assim, sabe? Depois de um tempo, eu falei assim, é pro meu pai que eu quero fazer. E aí eu fui fazendo, meu pai vinha aqui nos jogos... Tu deve conhecer o Renato da Farmácia, ele da Lagoa, que é vereador hoje, claro, né? E ele vinha sempre com o Renato da Farmácia, né? Nos jogos. Então, aí o pai vinha, aí aquele negócio. Aí depois, no final do jogo, a gente ia junto embora, né? E aí, cara, o pai faleceu em 2007, ali, daí eu desanimei do futebol de uma forma assim, cara. Eu não sei porquê, sabe? Mas aí foi um dos fatores, assim, que eu desanimei, assim, de querer parar. As dores que eu sentia, né? Que lá em Itajaí eu tomava muito remédio para treinar. Eu já estava com 32 anos, agorizada com 19, o preparador físico queria que eu fizesse Mas aí não em função da fratura ou de tudo? Era... já tava Não, a fratura já estava legal, mas mais era joelho, né? Joelho da lesão anterior. A perna colou com varo, então teve uma diferença ali de tamanho, teve uma diferença de... Como é que chama? De envergadura, de simetria. Enfim, teve diferença. Daí isso ali, com o treino, né? Porque a questão nossa de jogador de futebol, para te jogar é uma maravilha, né? Entrar e jogar 90 minutos, maravilha. Agora, a questão do jogador de futebol é o treino, né? O treinamento diário, né? É o esforço diário, é aquela... É a viagem, é o esforço, é a própria competição dentro do grupo, né? Aquela competição dentro do grupo ali, ela é uma competição mais difícil do que uma competição contra outra equipe, cara. Tu pode ter certeza disso. E isso vai te desgastando. Vai te desgastando. É vencer todo dia. Se vencer hoje, tem que vencer amanhã. E se for campeão hoje, tem que ser campeão amanhã. Isso tudo vai te desgastando, né? E outro fator, esse foi um fator também, né? E o outro fator também foi a questão financeira, né? Eu fiquei 4 meses no Marcílio e eu não recebi nada, cara. Nada. Falei, tô com 32 anos, já passei tanta coisa na minha vida. Aí eu tava pagando o aluguel do meu bolso, tava morando ali em Balneário e tal. Sim. Aí tu imaginou que dali pra frente a tua carreira ia ser mais ou menos assim, times que não pagam e aí eu fiquei pensando, aí eu vou sair daqui, eu vou pra onde? Vou pro... Com todo respeito... Vou pro Brusque, vou pro Metropolitano, vou pra viver esse tipo de situação. Não quero mais, né? Também não precisava mais, porque já estava com algumas coisinhas encaminhadas, né? Sim. Então, assim, já tô com minhas coisas ali, eu consigo já me manter. Aí, logo em seguida que eu parei, eu fui fazer um curso de corretor de imóveis, daí fui mexer com as coisinhas que eu já tinha, entendeu? Então foi por isso. Tu nunca trabalhou no futebol depois? Nunca teve esse interesse depois de parar de jogar, de fazer alguma coisa no futebol? Nunca fui. Assim, tive vontade, assim, no começo tive vontade de trabalhar. Fiz um curso de treinador de futebol lá no Rio de Janeiro, que é o curso da ABTF, lá, que é a Associação Brasileira dos Treinadores. Fui lá, fiz o curso. Fiquei 10 dias lá fazendo o curso. E isso logo depois de parar? Logo depois de parar, assim, 1 ano e pouco. Só que daí nunca tive, assim, ninguém... Eu sou assim um cara mais na minha, né? Então nunca fui de ficar pedindo nada pra ninguém, assim.
Então, mas nessa hora você tem que... tem que usar do que tu fez na carreira para poder mas entrar, né? Eu não, meio que não quis, sabe? Não, achava que tava pedindo favor, enfim. Aí não cheguei a... Não cheguei a ir. Mas tinha vontade, tinha. Acho que todo jogador tem, né? Sim, vontade curioso, de continuar, assim, né? continuar trabalhando. Nunca fizesse nada no futebol depois de parar de jogar, né? Porque eu digo pra todo mundo, né? Você fazer o que tu gosta, porra, fazer o que o cara gosta, a profissão que o cara gosta, meu Deus, cara. Imagina quantas pessoas no mundo têm essa oportunidade de trabalhar naquilo que tu ama, daquilo que tu gosta de fazer. E aí tu, joga futebol. Aí, depois tu para de jogar, tu vai ser um auxiliar técnico, ou tu vai ser um preparador físico, ou tu vai ser um treinador de futebol. Pô, mas maravilhoso, o clima do futebol é bom. Lógico que tem as dificuldades, aquelas que eu te falei todas ali, da pressão, disso, daquilo. Mas o clima do futebol é maravilhoso, né? O clima da torcida, do estádio, do grupo que vai se formando. Tu chega num lugar novo. Quando eu ia para um clube novo, no começo, é igual um namoro, né, cara? É igual um namoro, né? Tu vai conhecer a menina, né? Aí tu tá conhecendo. É igual no clube. Eu cheguei no Avaí, não conhecia ninguém. Daí tu começa a conhecer. Eu sou do Campeche, eu sou do Rio Tavares, eu sou não sei o quê, eu sou lá de Criciúma, o treinador é não sei de onde. E aí tu vai formando um conhecimento, uma identidade, e aí tu vai... aquele negócio que eu te falei de família, né? Tu vai criando um vínculo, né? Em cada clube que tu vai criando isso aí. Então, cada lugar que tu ia é uma situação nova. Mas essa janela aí, essa porta tá fechada ou Fantic, quem sabe um dia não possa voltar? Eu não sei, o futuro a Deus pertence, né? Eu acredito muito em Deus, acredito que as coisas podem acontecer, eu não sei. Agora, se tu disser que eu vou buscar, eu não sei, eu acho que não, sabe? Eu não vou buscar. Mas se alguém me vier dizer, olha, Fantic, tem uma vaga assim, lá no Amador, para te, de repente, ajudar aqui como auxiliar de alguma coisa, nem que seja nos bastidores, entendeu? Mas não é para ganhar nada não, sabe? Só para uma vez eu me ofereci aqui no Avaí para fazer um trabalho. E até era o rapaz ali do... acho que esqueci o nome dele. Que era do amador ali do Bandeirante ali. O Diogo? O Diogo, né? Sim. Falei com o Diogo. Falei com o Diogo. E daí ele falou, vem, Fantic, vem aqui e tal, vai ser legal, tal, passar a experiência. Só que daí, com as coisas dos afazeres do dia a dia, vou um dia, não vou outro, e quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer com excelência, né? Quero ter um compromisso. Daí acabou que não aconteceu, mas não por causa do Avaí, por causa das minhas correrias, situação e tal. Então, mas a gente não sabe, vai que quem acontece, sabe, né? Seria interessante, seria... Então tá, já que estão falando do treinador Fantic, uma outra pergunta que a gente faz para os convidados que estão aqui é para ele escalar os 11 do Avaí que ele jogou. Pode colocar se tu quiser, tá? Sim. Mas escala os 11 jogadores do Avaí que tu jogasse. Goleiro, César Silva. Lateral direito, Cedeni. A zaga. Posso até estar... errando contra alguém mais. Raul e Altair. Lateral esquerdo, Itá. Volante, Regis, Dirley. Meia, Griso. Eu vou ter que me botar? Tu que sabe. A seleção é tua, tu que sabe. Griso e Marquinhos. E tem o Adilson Heleno também, né? Que eu também joguei com ele. Vou botar o Adilson aí nessa... Griso e Adilson, então. Griso e Adilson. Marquinhos mais na frente e com o Jacaré. Aí, foi humilde, se colocou de fora. Me coloquei de fora porque... que nessa seleção tu podia ser reserva da lateral, então, do ataque. Eu podia ser reserva do Seda. Claro. Ou o dia que ele tivesse, né, com cartão amarelo jogar, ou do Griso, né? Teve isso também, Fantic, algumas perguntas aí de alguém, do pessoal que a gente pediu aí, né, no nosso Instagram. A pergunta do Celso Bento, ele pergunta, Fanta, qual foi o gol mais importante da tua carreira?
Mano, eu não fiz, assim, muito gols importantes, assim, eu não tive, assim, gols marcantes, gols de título, né? Gols, assim... Porra, o Fantic fez o gol tal, do título tal, né? Não tive essa oportunidade, assim, né? Mas eu fiz esses 2 gols ali desses jogos ali contra o Ceará, né? Que eu te falei que foi aquele start ali na minha vida, ali na minha carreira, na percepção de porra, eu sou um jogador, né? Então, eu acho que esses 2 gols assim foram bem importantes, assim, porque eles foram importantes para mim, mas na época eu percebi que foi importante para tanta gente, sabe? Claro. Veio tanta gente falar comigo, cara. O gol que tu fez lá, cara, e não sei o quê. Eu falei, caramba, né? Que proporção que o futebol tem, né? De mexer com tanta gente, com tanta coisa, né? Com tanta emoção, né? Até hoje é assim, né? Mas eu, como vivi assim um futebol mais... eu parei de jogar fazem 13 anos, né? Sim, 2009. Então, já é outra coisa, né? Claro. Então... Foram esses dois, então. assim. Eu fiz um gol aqui contra o Figueirense também, que todo mundo lembra, né? Que foi o único gol que eu fiz contra o Figueirense no Clássico, né? Foi o primeiro e o único, né? Que eu fiz em Clássico, né? Depois eu judiei de Figueirense lá, no Joinville, lá eu fiz um monte. Fez bastante, Fiz. Né? Mas aqui eu só fiz umzinho só. O Enio Silva, né? Essa pergunta da seleção aí que a gente já fez. O Vitor Machado, ele pergunta do sentimento de ter jogado no Avaí. Acho que o Fantic já falou bastante sobre isso. O Renan Schlickman, ele pergunta, com a tua velocidade, que sempre foi a tua característica, você acha que se adaptaria bem ao futebol de hoje? Eu acho que sim. O futebol tá bem corrido, assim, né? Eu vejo o futebol hoje... eu acho que os jogadores estão mais técnicos. Não na questão de você fazer um drible ou fazer uma jogada diferenciada, mas na questão de domínio e passe, né? Eu acho que esses 2 fundamentos aí dos jogadores hoje estão bem fortes, assim, o domínio e o passe, né? Porque hoje, se você domina a bola e ela foge um pouquinho, tu já tem o nego roubando, né? Tu até citasse aí ao longo da conversa esse teu instinto de estar sempre na marcação é uma característica que os treinadores hoje em dia gostam muito, né? O atacante acompanhar e tal. Então, quem sabe por aí não teria eu acho extrema... que sim. Eu acho que eu teria, sim. Eu acho que teria. Mas eu não sei se eu teria muito espaço na questão, assim, porque eu carregava bastante a bola, né? Eu fazia aquelas jogadas de lateral ponta, né? Que carregava para cima do lateral, eu jogava no fundo e cruzava, né? Eu fazia muito isso, né? Sim. Jogava no fundo, cruzava, jogava no fundo, cruzava. E eu não sei, hoje tá tendo... Mas esse jogo do Avaí agora contra o Goiás teve 2 jogadas assim, né? Levou, cruzou para trás e os caras vieram marcando, né? Eu acho que sim, eu acho que teria, porque eu era um jogador voluntarioso, eu tinha muita vontade, tinha raça, eu era um cara extremamente dedicado taticamente, sabe? Então, se o treinador falasse para mim fazer, cara, eu podia até fazer errado, mas, cara, eu fazia. O Thiago de Imbituba pergunta aqui qual o seu ídolo e melhor jogador que viu no Avaí? Cara, ídolo, assim, é meio complicado, assim. Eu tenho um cara que eu gostava muito quando eu vinha ver jogo no estádio, né? Que era o Branco. Eu via aqueles cabelos do Branco voaçando assim, correndo, voaçando, né? E o Branco meia, né? O Branco meia, que jogou em 86, 87. Não sei se era o período que era um período mais romântico do futebol, mas eu via o Branco jogar, eu gostava demais do Branco. Eu tenho um abraço pro Branco, a gente joga junto no Master, né? O dia que eu joguei com o Branco no Master, eu fiquei emocionado, dei um abraço nele e tudo. Porque, na minha infância eu vinha aqui ver o jogo, aquela bola branca com gomo preto, branco e preto, a trave da ressacada bem esticada, assim, com um ferro bem esticada, quando a rede não balançava muito. Voltava, né? A rede meio que... Se caísse na rede, só dava aquela balançada e a bola já voltava. Mas às vezes batia no ferro, a gente às vezes nem sabia que era gol, cara. E
Então o teu ídolo era o Branco. Eu vou dizer assim que o cara que mais marcou foi o Branco naquela época ali. Depois, claro, né? Adilson Helena, Adilson Gomes ali naquela época ali de 88, né? Porque eu, como havaiano, não posso falar também assim só, né? Numa época, né? Porque a gente teve alguns períodos, né? Claro. Da história que foram assim mais marcantes, né? Pra mim, aquela década ali de 85, acho que o Avaí foi vice-campeão catarinense. Foi, perdeu pro Joinville. 85, 86, 87 ali. Lá atrás, no Pasto do Bode, eu gostava muito do Bizu, né? O centroavante, que acho que era lá do Nordeste. Jogava no Náutico, não sei, depois veio pro Avaí. E o Miranda, que era um lateral esquerdo, ou lateral direito, um dos dois. Aí depois passando para a época do Branco, depois passando para a época de 88 ali, o Adilcelene e o Adilson Gomes, eu gostava muito. Depois, para 94 ali, Jacaré, né? Uhum. Mas esses os melhores Jacaré, que Alex, tu jogasse, assim, porque a pergunta do amigo aqui era o teu ídolo, né? Tá. E o melhor jogador que tu jogasse aqui no Avaí. Sim. Eu tô dizendo vários aí nomes da história, né? Mas eu vou te dizer que foi o Branco, assim, o cara que assim, mais me marcou, sabe? O primeiro impacto, assim, aquele jogador que tu diz assim, porra, esse cara aí eu quero me espelhar no cara, foi o Branco. E quem eu mais joguei, assim, que eu creio que mais jogou no Avaí foi o Marquinhos, né? E já naquela época ele já arrebentava, né? Eu me lembro que o primeiro treino que o Marquinhos veio aqui foi no ano de 99, e o Marquinhos acho que estava jogando futsal na ABB, ou na Elase, ou enfim, não sei que time que ele jogava futsal aí. E aí o João Carlos veio, tudo não sei o quê. Eu falei, Fanta, nós vamos botar um guri pra treinar hoje aí, não sei o quê. Eu falei, porra. Deve ser bom, hein? Um alemãozinho já alto, né? Já era mais. Porra, já era grandão, acho que ele tinha 16 anos, 17. Porra, gurizão. Tava alto já e fortinho já. E eu falei, cara, quando eles botaram o Marquinhos pra treinar num coletivo aqui na. Cuca era o treinador. E quando eles botaram o Marquinhos pra treinar ali, o coletivo, o bicho pegando no coletivo, né? Porque não tinha esse negócio, né? O bicho pegava, né? Pô, o coletivo comendo, cara, pro jogo acho que era jogo do Catarinense ainda. E aquele negócio, o jogo comendo, e aí o treinamento, o Marquinhos não vem, meu. Caneta no Altair, cara. Pô, quando ele pegou a primeira bola, ele já dominou diferente. E já meteu a caneta no Altair. Aí deixaram ele. Aí ele pegou de novo na bola, já deu um passe em profundidade, e os caras já pegaram. Já se alvoroçaram todo aqui na arquibancada. Chegou o nosso cheque em branco aí, ó. Porra, o João já saiu correndo, o Cuca já parou o treino, mandou todo mundo sentar pra tomar uma água, e o negócio foi... E aí o burburinho no vestiário é que já levaram o Marquinhos pra sala do presidente pra assinar contrato, e aquele negócio todo. Porra, o homem foi desde o primeiro minuto que eu vi ele treinar e jogar. Desde o primeiro minuto ele foi diferenciado. Ele não sabe isso, porque provavelmente eu nunca falei isso pra ele, né? Mas, porra, ele é o cara, meu. E Marquinhos aí pro futebol aí que eu vi jogar ali, porra, é o cara. Marquinhos é o cara. Fantiki, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, é sempre. Obrigadão, foi uma honra. A gente se empolga, né, mano? Claro, mas estamos aqui para isso. Esse programa já não tem tempo, que é para a gente conversar bastante. Obrigado por ter atendido aqui o nosso chamado. É sempre uma honra te ter aqui. Os portos do Avaí estão abertos. Obrigado, mais uma vez. Pô, eu que agradeço, assim, sempre quando eu venho aqui, eu me emociono, meus olhos enchem de lá, minha voz começa a ficar embargada, porque, cara, é a vida, né? E o cara ter essa história, né? Torcedor, jogador, ganhou título, né? Aí tu vem agora, e ainda hoje a gente é... Lembrado. A gente é bem quisto aqui, né? A gente tem a carteirinha ali do ex-atleta, o pessoal trata a gente com carinho, né? Claro, tem gente que não conhece mais, enfim, mas isso é uma... Mas isso aí deixa com a gente. Isso, é. É porque, sabe, Rafael, até... Fazia bastante tempo que eu não aparecia. Eu tô bem arredio com... da entrevista. De vez em quando o pessoal me manda uma mensagem, até o Mancha, né? Sim. O Mancha, repórter, sim, né? E... Pode falar o nome dele? Claro, né? claro.
gente boa e tal. Me liga, ó, Fantinho, tá, vem cá, dá uma entrevista, não sei o quê, vem aqui, né? Eu falo, ó, mano, pô, cara, tô afim de ficar quietinho na minha, não quero aparecer muito, não. Mas aí a gente vai sumindo um pouco, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E daí... Mas quando eu venho aqui, acontece essas coisas comigo aí. Tudo isso aí. Mistura de emoções. Porque, porra, manezinho, humilde, né? E aí hoje em dia, porque o Avaí entrou na minha vida, muita coisa mudou, né? Na real, devo muita coisa ao Avaí, né? E por isso que eu me emociono, assim, né? Porque a gente vê um filme passando e a gente o legal é que a gente ainda continua tendo o mesmo sentimento, né? É lógico que hoje eu não venho pro estádio e fico igual um maluco torcendo como eu era na minha infância, que eu ficava... O cara fica mais contido porque tu já jogou bola, tu sabe como que, né, que funciona algumas coisas. Mas o sentimento, assim, não muda. Com certeza. Mas tá bom? Obrigado vocês mesmo, porque eu cada vez que eu venho aqui é uma alegria. Coisa linda. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente aí. Voltamos para mais um Seu Belo Passado muito em breve. Obrigado, pessoal.